Claquete, está começando o Esculapiano, seu podcast que tem o objetivo de falar sobre carreiras médicas. Tudo bem, né, meu irmão? Tudo bem, boa noite. Tá feliz hoje, Felipe? Cara, hoje eu tô no ápice, eu acho, viu? Acho que hoje eu ainda estou um pouco sem palavras pra definir, mas já você vai saber quem é. Parece que não tá acontecendo, né? É interessante que você... Igual quando a gente trabalhou naquela época, que um dia a gente vai falar daquilo, do nosso trabalho que a gente fez, você vê a pessoa assim e fala, porra... Não acredito que eu tô testando Covid com essa pessoa. Já vi, acho que teve esse cara, acho que eu vi ele umas 4 vezes por dia uma época. Muito bem. E acompanhando a gente tá aqui, ó. Quem sempre conosco? A Biz água de coco integral, literalmente, onde você lê ingredientes, tá escrito nada além de água de coco. Não tem conservante, não tem nada. Nada. Essa água de coco aqui, ela é extraída por microagulhamento a vácuo de dentro do coco, direto para dentro da garrafinha. Ou seja, essa água não tem contato com oxigênio. Então ela é pura, pura, pura. O que tá escrito aí na ingredientes, Felipe? Água de coco. Não tem conservante? Não. É reconstituída? Essa aqui também não. Ah, adição de açúcar? Também não. Retirado açúcar? Também não. Não, então é água de coco pura, pura. E, mais uma vez aqui, diretamente nos nossos estúdios. Esses estúdios aqui são legais, viu? Eu gosto daqui, é tipo sede do Google. Meu amigo, a primeira vez que eu vim aqui, eu não tinha ideia do que aqui cabia. O Nilson, aquela figura ali, ele me ligou e falou assim, ó, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Aí comecei a conhecer as salas aqui. Ele me levou numa sala de realidade virtual, em que ele me colocou um óculos, me deu os joysticks e começou a brincar. Ó, olha só, olha esse coração. Aí eu peguei um coração, cara, a foto idêntica. Comecei a girar o coração, 360, ele flutuando na minha frente. Ele falou, aumenta o coração. Eu aumentei. Aumenta mais. Eu aumentei. Aumenta mais. Aí ficou gigante. Ele falou, dá um passo para frente. A hora que eu dei o passo pra frente, que eu caí no ventrículo direito, eu olhei pra cima, cara, eu vi a válvula triscúspide batendo aqui na minha cabeça, tupuf, tupuf, tupuf. E através dela... tem sopro, né? Através dela, eu via lá em cima, na porção anterior, no pé da veia cava superior, o nosso natural. Nessa hora, eu não acredito que eu tô vendo isso. Cara, esse lugar tem coisa... Você não tomou canabidiol pra fazer Tomei isso? nada, cara. Antes fosse. Só... Senão você não voltava mais. Não, eu ia ficar lá dentro, aquele coração lá, agachadinho lá. Mais um episódio de Black Mirror. Só quem ainda não visitou aqui o Senac Hub Academy ainda não tem ideia da estrutura que a gente tem dentro de Campo Grande. Esse lugar aqui é sensacional e não é à toa que ele tá com a gente aí. Senac, brigadão, viu? Bacana. Muito obrigado pela disponibilidade de sempre. E hoje nós temos um novo patrocinador, é a NIO, Núcleo Integrado de Oncologia, lá do nosso amigo, Dr. César Augusto Galhardo. Parceiro. O parceiro nosso aqui. O Núcleo Integrado de Oncologia, ele tem assim uma experiência, um know-how muito grande dentro da oncologia aqui na nossa cidade. E quando eles falaram, quem que é o convidado de vocês? Eu falei, é fulano de tal. Não, nós vamos estar juntos nessa daí. Esse convidado deu pra escolher, né? Não, esses aí se deram muito bem. O Núcleo Integrado de Oncologia, NIO, tá ali na rua Padre João Cripa, 657. Então você que tem alguma dúvida... Faz um trabalho bacana. Tem, vou te contar uma história rápida, porque eu sei que você é muito melhor de história do que eu. Uma vez eu tinha uma paciente, entrou com uma apendicite, entrei lá, operei e achei o apêndice muito estranho. Era um pseudomixoma de apêndice. E aí eu falei, cara, o que eu faço com essa mulher? Primeiro que eu me senti mal porque eu fiz uma cirurgia não oncológica, então o risco de eu ter dispersado a doença por ali era muito grande. E fiquei assim, aí alguém me falou, tem um cara... O Guto Galhardo, que ele tá fazendo high-pack e ele tem ajudado muita gente. Cara, liguei pro Guto. Guto, seguinte, tô com a paciente... Guto não, né? Doutor? R1, né? Doutor, tudo bem? Aconteceu assim, assim, assado. Ele falou assim, cara... Parceiro, eu tenho muito interesse em te ajudar, sim. Me dá o telefone dela, eu vou transferir ela aqui pro nosso serviço, pode deixar. Mas, paciente SUS, eu tô te falando que eu tenho interesse em ajudar ela. Pode trazer ela pra cá, é por minha conta. Encontrei a paciente depois, cara. Então, assim, eu tenho um maior carinho, um maior agradecimento aí pro pessoal da NIO. Pelo acolhimento. Ô, Felipe, então, conta pra gente. Quem é a estrela que tá aqui com a gente hoje? Hoje ele tá com um sorriso um tiquinho diferente, talvez por culpa do Tiquinho Soares. Com certeza. Mas estamos diante do Tamo bem. Ortopedista, médico, ex-deputado, ex-secretário, ex-ministro da Saúde, paizão de uma família e filho de um cara de uma família sensacional, o Dr. Luiz Henrique Mandetta. Muito obrigado pela sua presença. Uma salva de palmas pro Mandetta, muito bem. Deixa eu chamar o pessoal, pode entrar. Quem tá vindo ali, a gente precisa... Como é que é aquela pausa para identificar as autoridades, né? Entra no recinto a doutora Maitê Vendas Galhardo. Oi, tudo bem? Bom, minha amiga. Tudo jóia? Como estamos? Tudo bem. Só assim pra ver ela, né? Só assim.
Mandetta, muito obrigado por trazer a Maitê, viu? Nós estamos há bastante tempo tentando trazê-la. Maitê é minha amiga. E hoje... Na verdade, Mandetta, sério a isca, hoje a convidada é a Maitê. Por favor. Surpresa. Mandetta, ó, a Bizi, também sabendo que você estaria conosco, mandou aqui uma lembrancinha. Legal. Ô, Mandetta, eu acho que é o mais perto de você tomar uma água de coco na hora ali no Rio, viu? É o mais perto que você vai sentir em Campo Grande, de sabor, de frescor. Isso aí, eu tenho certeza que você vai gostar e muito. E a Bizi também mandou pra Maitê, porque assim, é tão rara a presença dela conosco, que a Bizi também mandou o presentinho lá da Maitê. Cara, olha que massa, cara, que querido. Ó, só escuta, ó. Ah, é assim mesmo. Isoporzinho, Gelinho, tá, Maitê? com gelo. Eu acho que a Maitê tinha que receber aqui, né? Que a gente fala da Maitê em quase todos os episódios, ninguém nunca viu. Maitê, vem aqui pegar, ó. As pessoas precisam ver quem é Maitê Vendas Galhardas. Achei que ela ia vir... Muito obrigada, Ah, senhores. querida. Olha só que carinho, obrigada. A Daiane Bizi, que é a dona, eu falei pra ela, ó, o Mandetta vai estar com a gente. Ela, agora, não pode ser semana que vem, eu vou estar viajando. Ela falou assim, eu fui secretária de saúde do meu município. Quem é? Se não me engano, Caeiras, no Espírito Santo. Ah, E ela começou a me mandar um monte de print teu da época em que, corajosamente, você ia até a TV, a mídia, e dava as informações necessárias, se comprometia com isso. E ela ia printando as informações, escrevia e colocava no Instagram da secretaria. Que massa. Então, a informação de qualidade sem fake news. Aí tinha lá a foto, a presença do ministro da Saúde falando direto com a população. Aquilo foi... E ela pediu para deixar bem marcado isso daí. Mandetta, seja muito bem-vindo. Nosso objetivo aqui é entender como é que um menino que nasceu aqui, e nós vamos escutar de novo essa história, como ele saiu daqui, chegou até o Ministério da Saúde. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. eu que agradeço o convite. Já faz hora que era pra vir, né? Pra quem eu mandei, através de uma amiga minha, Fernanda, que foi orientada pela sua irmã, nos mestrados, doutorados da vida, eu falei assim, eu conheço a irmã do Mandetta várias vezes, já tive em festa que a sua irmã tava também. Falei, pô, dá uma paquerada ali na irmã, vê se ele topa um dia. Aí um dia ela conversou com a irmã falou, falei com ele, pode passar o contato. Mandei, né? Ah, doutor, tudo bem? Meu nome é Felipe, esse aqui é um podcast que eu tenho, patatá. Algumas, acho que você tava até sem sinal, demorou horas pra chegar as duas, né? E chegou, ficou verdinho, ficou azulzinho, né? E não teve retorno? Imagino, eu que não sou nada, tenho 70 WhatsApp sem responder, eu imagino você. Pô, mas aí que mala passaram-se... esse cara, também de não ter respondido. Não, eu jamais ficaria ofendido, muito pelo contrário. Passou 30, 40 dias, a gente tem, mais uma vez, planejando aqui o podcast... Aí eu mandei, apelei, né? Falei, olha só, bom dia. É que uma vez eu vi um médico que eu admiro muito falar que o médico não desiste do paciente. Então eu não vou também desistir de você, de trazer você no podcast. Aí ele respondeu. Falou, pode marcar, bora, que dia? Fazer. Aí então deu certo. Bom demais, cara. Sabe que eu tô sem... Todo mundo me pede entrevista, fala, eu não tenho feito. Eu tô quieto. Mais uma honra pra nós. É a primeira que eu faço esse ano. Mas, o cara já conversou com Pedro Bial, Roda Viva, e hoje tá aqui diante do nosso. Dernival e Felipe. Parabéns, Cara, Felipe. Parabéns, Dernival. Vai ter, obrigado, viu? Mas tô em casa, né? Que bom. Tô esculapeando. Escolapeando aqui com a gente. Conta pra gente. Olha, gente, a vida ela vai te desafiando. Não importa de onde que você nasceu, nem o que você pretende, o que você não pretende, mas vai te botando sempre escolhas. Ela te coloca e você escolhe. Vou por aqui, vou por ali. Algumas... Por obra do destino, outras por obra da sua força interior e tal. Eu sou nascido numa Campo Grande, antes de ser capital do estado, que era Campo Grande. A gente se escrevia natural de Campo Grande, Mato Grosso, capital Cuiabá. Nós éramos uma cidade que tinha, na prestação de serviços, principalmente na área médica, mas também na advocacia, nos dentistas, nos odontólogos, era a capital da prestação de serviços do estado de Mato Grosso. Cuiabá era muito longe. Então, Cuiabá demorou muito mais tempo para ter um núcleo de prestação de serviço. E aqui era longe o suficiente de São Paulo para obrigar que os caras tivessem que resolver as coisas aqui. Porque quem estava ali no meio do caminho, Sorocaba, Bauru... iam todos para São Paulo. Era uma maior prestadora de serviço até hoje em saúde. Então eu passei uma infância convivendo com os pioneiros da medicina do nosso estado. E o meu pai, o Dr. Hélio Mandetta,
Eu falo que a geração deles, a gente fica perguntando por que os dinossauros acabaram, né? Eu acho que a gente vai ter que explicar por que acabaram esses médicos cuja presença era o suficiente para você se sentir atendido, acolhido. Então, eu me lembro dentro da minha casa, Dr. Edgar Sperbi, eu me lembro de Dr. William Maxud, dos irmãos Neder, Alfredo, Humberto Neder, que foram pioneiros da cirurgia geral, aqui fizeram a clínica Campo Grande, Elias Nasser na radiografia. Eu vivi a minha infância chamando esse pessoal de tio. Uhum. A Associação Médica, que era na Rua da Liberdade, tinha um campinho de futebol do lado. E a gente ia lá, convivia com os filhos desse pessoal, que hoje são colegas. João Ricardo está aí, João Ricardo Tonini, enfim, Alberto Kubel. A gente se criou numa Campo Grande que esse pessoal era muito presente na vida social da cidade. Aqui nesse lugar que a gente está, nós estamos aqui do lado do Horto Florestal. Quem não conhece Campo Grande, o Horto Florestal é reminiscente lá dos anos 50, 60. Aqui era a fábrica de Guaraná Tupi, Guaraná Mandetta, que era do meu avô. Meu avô fazia Guaraná, soda limonada, tubaína, barras de gelo. Ele fez a máquina, a barra de gelo dele era maior que todo mundo. Então o pessoal que tinha fazenda longe comprava gelo aqui. E foi o primeiro lugar que eu trabalhei na minha vida, foi aqui, limpando garrafa de Guaraná. Foi a primeira função que eu tive na vida que tinha algum pagamento. E o pagamento era simples. Se você fosse assíduo, você ganhava no final do dia um Guaraná. Não, porque, cara, Excelente. As gerações anteriores, refrigerante era só em aniversário. Era assim, não tinha esse negócio de tomar refrigerante todo dia. Não tinha fácil disponibilidade. Não, mesmo que meu avô fosse dono da fábrica, lá em casa não tinha. Tomava água, suco, né? E quando fazia 14 anos, ele liberava para a gente aprender a dirigir as caminhonetes da fábrica. Então, a grande meta nossa era trabalhar dos 12 aos 14, limpando aquilo dali, fazendo o que ele pedisse, passa pano aqui, atende a freguês ali, para poder finalmente aprender a dirigir com funcionários antigos. Mas na época a voltinha era no Afonso Pena já ou ainda? Nada, cara. Eu queria ir para onde fosse, só para dirigir. Eram umas caminhonetinhas Willys, queixo duro, com câmbio aqui, ó, na mão. A gente saía quando era entrega pequena. E quando era entrega grande, era aqueles caminhão mesmo, queixo duro, Fordão. Aí a gente saía daqui, passava para entregar aqui perto da Barão do Rio Branco, passava, fazia a ronda, ia até a Casa Baiana, que era na Mato Grosso, e voltava. E a Rua 7 era a rua assim, mais complexa da cidade, porque é onde tinham boates não convencionais que ficavam abertas a noite inteira. Então a meta... Acho que eu entendi. Que nome bonito que você deu. Não convencionais. Não convencionais, que permaneciam abertas a noite inteira. Iluminadas de maneira peculiar. De maneira peculiar, Certo. Normalmente com uma luz Rubra. vermelha, rubra. E a gente, para ir ali levar, era um tabu, né? Porque a minha mãe falava, olha, ele não pode ir fazer entrega na Rua 7. Mas alguém tomava Guaraná nessas boates? cara, levava cerveja, levava gelo, tá. levava Guaraná, porque você sabe que tem hora que só um Guaraná que resolve, né? Hoje não. Eu não sei nada não, mas... Se tivesse Não me complica, busy, não. se tivesse busy, pô, isso daqui você faz um gelo. Isso aqui repõe eletrólito, Naquela entendeu? época não tinha, era roots mesmo, era a vida como ela é. E aí eu fui, e uma coisa que me foi definitiva na minha vida, foi uma certa feita que teve uma seca no Nordeste muito grande, nos anos 70. E aquilo saiu no Fantástico, e a cidade foi se mobilizar para fazer doação de alimentos para o Nordeste. E eu estudava no colégio Dom Bosco. E entre as programações que fizeram uma gincana de conhecimento sobre o Nordeste. E eu era um aluno muito, muito vivo, muito perspicaz e tal. E o padre Walter Bock, me chamou e falou: Mandetta, menino, que é de italiano, padre italiano, né? Você, memória boa, hein? Você vai representar o Colégio Dom Bosco na gincana. Falei, ó, sim senhor, né? Já. Eu capisco. Estava ali na 6ª série, 7ª série. Falou, você todo dia 1h30 aqui no colégio para estudar comigo.
Cara, esse padre começou a me dar livro. Morte e Vida Severina. Eu li o 15. Eu li Migração Nordestina. E ele me preparando. Lê isso daqui, faz um resumo, traz, tomava e tal. E chegou o dia da gincana. Foi lá no Centro Educacional, no Lúcia. Nós fomos. Foi torcida do colégio, foi vó, foi mãe, foi tia. Eu com uniformezinho, nervoso, tremendo. E tinha uma campainha, você ficava assim. Aí o cara fazia a pergunta, você tinha que bater ali para responder. E eu tô lá e o cara, primeira pergunta. Qual o número do decreto que criou a Sudene? Aí o guri do lado. A Sudene foi criada pelo decreto número tal. Eu olhei pro padre, o padre. Bobagem. Calma, 1-0 para eles. 1-0 para eles. Aí foi lá, preparado. E com aqueles negócios. Quando é que vai perguntar de morte e vida? Quando é que vai ser Grande Sertão Veredas? Vidas secas. Vidas secas. Cadela baleia? Eu tava naquilo dali. Segunda pergunta. Quantos litros d'água cabe no açude de Orosi? O cara, 8.742.415 litros. O padre já olhou feio, a torcida já parou de falar colégio, eu já estava amarelo, se eu pudesse eu já passava mal ali mesmo, porque era um mico, eu não estava sabendo nada. Na terceira pergunta de decoreba, o padre falou, protesto, nível muito baixo para colégio Dom Bosco, saiu o Mandetta. Saiu eu, o padre e a torcida, saímos de lá. O padre não sabia, eles deram uma apostilazinha com 50 perguntas de decoreba, era só você decorar as 50 perguntas, que era bem assim, quantos litros tem nisso, como chamam, né? Só que o padre não sabia disso e quis me preparar, tipo assim, para um 800, para um nível de conhecimento que nem eu enfim. O padre ficou com dor na consciência, porque no dia seguinte no colégio foi aquele bullying, né? Você não sabe nada, você é burro, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu estudei. Ah, mas você tinha que ter pego a apostila. Aí o padre mandou chamar minha mãe no colégio. Falou, olha, eu estou muito preocupado, porque esse menino vai ficar traumatizado. Ele estudou muito, foram quase 40 dias, eu fiz ele ler 20 livros, resumo de tudo. Vestibular. E ele agora pode ficar com a sensação de que estudar não vale a pena. Então, para eu desfazer esse mal-entendido, eu quero que a senhora autorize ele vir aqui, que eu vou agora ler com ele. O que era para ter sido... Eu tinha que ir no colégio 2 vezes por semana, e esse padre me fez ler a 7ª série, a 8ª série, primeiro científico. Quando eu estava lendo muito, porque ele falava, vamos ler clássicos. Esse cara me fez estudar Platão com 15 anos de idade. Aí eu falei, eu estou indo embora para o Rio, vou fazer vestibular. Falei, vou ficar livre do padre. O padre falou, nós vamos trocar correspondências. E ele mandava carta para eu ler alguma coisa. O que você está lendo? Eu mandava carta e tal. Então, isso daí me influenciou muito aí para um tipo de preparo muito mais forte na área de humanas, na área de português, na área de humanas, do que de exatas. Eu fui um estudante péssimo de exatas. Eu acho que eu me perdi ali na soma de frações. 1/3 mais 1/5, eu nunca entendi porque que não dava 2/8. No máximo 1/4. Aquele MMC acabou comigo. Um dia eu perguntei para a professora que ela queria... na hora que entrou o X, o Y... Aí deu ruim. Deu ruim total. E quando ele leva o X ao quadrado, o que você faz? Ao quadrado... Não, e o dia que o cara escreveu log no quadro? Logaritmo. Eu ficava olhando e falava, cara, isso dava poesia, né? Logaritmo de alguma coisa. Mas enfim, eu fui me arrastando nas exatas e aí afunilou. Na hora de fazer o vestibular, eu fiquei muito tentado em fazer vestibular para letras, literatura. Muito tentado. Tem uma diferença muito grande de letras e medicina. Eu fiquei muito tentado em ir para aquilo dali, porque talvez fosse uma zona de conforto minha, porque eu tinha lido muito Machado de Assis, eu tinha lido muita coisa, e esse padre era realmente um padre muito intelectual. E eu achava que quando eu conversava com as pessoas sobre literatura, para um menino de 16, 17 anos, mesmo quando eu cheguei lá no Rio, que você está sempre tímido e tal. Quando chegava a aula de literatura, eu dava um banho na sala de aula. Os caras olhavam e falavam, esse cara é inteligente. Falava com fluência, propriedade. Com fluência, o outro livro, gastava, né? Então quem que é o pai do filho da Capitu? Não vamos entrar naquilo. Deixa a Capitu em paz, cara. Deixa a Capitu em paz. É o Bentinho Escobar? Eu acho que não, sei. Mas enfim, a coisa chegou,
pegou na época do vestibular. E eu falei, pô, não vai rolar, eu vou fazer letras, eu acho que não vai dar certo. Aí eu falei, eu vou fazer medicina, talvez inspirado por todos aqueles médicos que eu convivi aqui quando eu era pequeno, a figura do meu pai, que era um cara super, super querido na cidade toda, na sociedade toda, e principalmente a postura. Eu achava que a postura dos médicos enquanto cidadãos era muito importante para a sociedade. Mandetta, você eu acompanhava seu pai? acho que eu queria mais... Não, meu pai nunca bateu. Você acompanhava o seu pai nos porque eu hospitais? apanhava do meu pai. Não, porque meu pai fez uma educação, meu pai nunca bateu. Você acompanhava ele em clínica? Eu apanhei da minha mãe. Ah, mas quem não, né? Minha mãe é barbosa. Quem não? Minha mãe é Como é o nome da sua mãe? quem? Dona Maria Olga. Se eu virei gente na vida é por causa dela. Cara, Dona Maria Olga. Senão eu teria sido boêmio. Mas a esquina 21, 7 com a 15. Mas ela era uma zagueirona, professora, poliglota, super culta, viajou o mundo inteiro. E ela criou os filhos assim. Meu pai era aquela coisa. É igual o pai da Maitê. Eu cansei de estar em aniversário, assim, vai cantar o parabéns. Cadê seu pai? Não, ele foi atender um doente aí que chamaram. Eu pouco vi, acho que meu pai assim, eu sabia que meu pai era meu pai porque ele chegava para almoçar e para jantar e tinha um prato separado para ele. Tinha um prato lá, de vez em quando ele chegava, minha mãe falava, vai lá e põe para esquentar para seu pai. Eu sabia que meu pai era um cara que trabalhava tanto que ele não conseguia almoçar e jantar com a família. Que eu acho que ele mais morava em hospital. No final de semana, talvez por carência, eu colava nele para fazer visita hospitalar, desde pequeno. Meu pai entrava na clínica na Santa Casa, eu saía do colégio Dom Bosco, atravessava a rua, 5 horas da tarde, 5h30 da tarde, porque falavam assim, seu pai, quando for ver os doentes 6h30, 7 horas, te traz para casa. Então eu atravessava, irmã Martina, me atravessava a rua, e eu ficava ali na Santa Casa Velha jogando bola, tinha uma gruta, tinha um negócio ali, sala de gesso. Uma vez eu engessei braço, perna e menti para todo mundo que eu tinha sua família tinha sofrido um acidente, ligaram lá em casa, porque era o que tinha, era o que era legal. E cansei de tomar aquela sopona das 6h30 da Santa Casa e dormir lá, dormir com algum colo de alguma enfermeira, de alguma freira lá, e chegar em casa dormindo. Quer dizer, éter para mim era perfume, eu gostava. Eu sempre gostei muito de ambiente hospitalar. Desde pequeno. Então isso também eu acho que me dava conforto para fazer medicina. Talvez por te dar a sensação de proximidade com o teu pai, né? Muito, muito. E qual que foi a formação do teu pai? Doutor Hélio, o jeito que você descreve, o pouquinho que descreve aqui no livro, dá muita vontade de conhecer ele, para saber que tipo de médico ele era. Só para ter noção, qual que é o CRM do seu pai em Mato Grosso do Sul? Que número que é o CRM? Meu pai, você sabe Deve que... ser uns 20 primeiros. Não, você sabe que o meu pai foi presidente da Associação Médica, meu pai fundou a Unimed aqui. E os CRMs eram de MT. Quando criou Mato Grosso do Sul, que abriu um conselho aqui, zerou. E meu pai, na época, era presidente da Associação Médica, ele ajudou a fazer o conselho, mas ele não quis fazer. Teve gente que foi lá para ser o 01. Não, né? tem. Papai é 456. Já deixou para depois. E a formação dele é fundador ortopedista, né? da Faculdade de Medicina, ele que fundou, ele que abriu o curso. Ortopedia. A faculdade aqui, na época você abria uma faculdade, com 10 anos você tinha que ter X pessoas com mestrado, X com doutorado, ou livre docente. E ninguém dos que entraram fez nem mestrado nem doutorado. E a faculdade ia fechar, ela ia perder a autorização. Ele escreveu uma tese de livre docência, ele é o único livre docente. Ele defendeu o público na Federal Fluminense. Do uso do emprego de enxertos ósseos. Escreveu o livro. Ele foi para os Estados Unidos, ele foi estudar pólio, cirurgia de pólio, lá onde o presidente Roosevelt se tratava, era o maior centro de cirurgia de pólio do mundo, na Geórgia. O papai operou muita gente, mas muita gente. Assim, não é pouco, não, ele é um dos 3 de maior volume. E quando eu cheguei já quintonista, sextonista, assim, eu falei, eu ia para o consultório dele para ver como é que era, né? E ele sempre educou, por exemplo, ele mandava ler filosofia. Eu tinha que ler Hipócrates, eu tinha que ler Spinoza, eu tinha que ler textos. E eu falava, para que é que eu estou? Eu só queria ver a consulta.
Parece que quando eu quero alguma coisa, parece um padre. Agora parece o meu pai mandando eu ler. Esses caras... Tem que ler tanto assim pra ser médico. Vamos perguntar quantos litros cabem no lago ainda. Na pandemia foi fundamental, porque quando eu conversei com ele, ele falou, meu filho, doença nova, que ninguém sabe nada. Nós estamos na mesma situação que o Hipócrates estava. Eram as doenças sendo descritas, acontecendo, para você escrever a história natural da doença, para você estudar a fisiopatologia. Ele falou, leva 100 anos, que nós vamos entender essa doença com 100 anos, é um século. Porque um embrião hoje, cuja mãe tiver essa doença, você não sabe qual é o efeito nesse embrião até ele completar a expectativa de vida dele, que vai ser de 100 anos. Então nós só vamos entendê-la na sua totalidade daqui a um século. Falei, e aí? Ele falou, e aí que você volte para os princípios. Volta para o princípio. Então vamos lá. Primeiro princípio, sem diagnóstico não há tratamento. Segundo princípio, não nocere, não pode ser mais nocivo do que a condição que trouxe o paciente até você. Fica no fundamento, que vocês ficando no fundamento vocês não erram. E dê tempo para que a ciência vá desvendando e vá mostrando. Quando eu estava lá, ele me mandou ler um livro chamado A Peste, do Camus, de 1946, esse livro. Esse cara ganhou o Nobel de Literatura. Esse cara escreve uma epidemia numa cidade fictícia e mostra a reação do prefeito, do cara que emprestava dinheiro a juro, do médico, do cara que era charlatão, o cara que falava que tinha um remédio, o cara que ganhava dinheiro, o cara que não queria que a doença fosse publicizada, porque senão atrapalhava. E é idêntico. É exatamente a mesma coisa, se repetiu. Né? Então, assim, eu acho que essa medicina tem um componente forte desse meio médico daqui, da minha familiaridade com o hospital, com essas coisas que eu gostava, porque tem pessoa que não gosta, né? Não gosta do cheiro, não gosta... Eu gostava. Decidiu por fazer medicina. Precisou fazer cursinho? Medicina. Escolheu aonde fazer, como fazer? Não. Eu não era um aluno bom de exatas. Eu fiz um vestibular que eu passei para Teresópolis e passei para Petrópolis. Eram duas faculdades serranas e eu fazia o terceiro científico no Rio. Aí eu escolhi Teresópolis e fui para Terê. Fiz o primeiro ano em Teresópolis, aí consegui transferir, porque Terê era particular, para Gama Filho. Um processozinho lá de prova, eu e mais 2 conseguimos passar lá e fui para Gama Filho. E fiquei no Rio de Janeiro e fiz Gama Filho. E fui assim, ali pelo terceiro ano, eu achava que eu ia ser sanitarista. Tinha uma cadeira de higiene, que chamava. Que ano que a gente tá, Mandetta? Cara, eu me formei em 1989, nós estamos em 83, 84. E quem dava essa cadeira era o professor Luiz Fernando, que era da Fiocruz. Uou. Então, ele fazia bastante atividade externa. Tinha uma história de procurar fezes fossilizadas, que a tese dele era que o Schistosoma mansoni estava aqui antes da vinda da diáspora africana, da escravidão. Então nós tínhamos que achar fezes de sítios arqueológicos dos primitivos, dos índios, e preparar e fazer os cortes e procurar os ovos de Schistosoma mansoni. Incrível. Aí saía um ônibus da Fiocruz com quem queria participar do projeto do professor. E eu tinha uma namoradinha no meio desse negócio. Eu já ia perguntar por que você aceitou isso. Eu falei, tô dentro. Não foi de graça, né, Eu cara? falei, cara, ele aceitou a gincana do padre, agora me vem com essa. Aí a gente ia para Cabo Frio. Aí eu falava, padre, eu vou procurar para lá com ela. Eu nunca achei. Nunca achei. Eu também, a tese estava errada, né? Que você achou? Eu desapareci. Ele falava, onde que você estava? Eu falei, fui longe, padre, fui longe. Padre, não. Professor, eu tava cavando, professor. Eu procurei fundo e não achei. Aí depois disso daí, passou um tempo, eu achei que eu tinha que fazer psiquiatria. Aí psiquiatria. O professor dava aula de preto, de calça preta, camisa preta, sapato preto, cinto preto. E todos os professores davam aula de branco. E nós todos de branco, o cara de preto. Falei, professor, por que o senhor usa preto? Ele olhou para mim e falou, é a antítese. Falei, cara, eu vou fazer psiquiatria. Gostei disso daí. Esse cara me deu uma resposta.
Curta, direta e falei, forte. pô, porque eu vou. E arrumei um estágio no Instituto Pinel, ali em Botafogo, na frente do lado do Rio Sul. Aí vamos lá, tal, vai lá, dia tal, tá bom. Enquanto estava lidando com os psicóticos, eu estava achando legal, esquizofrênico, né? Nós tínhamos pouquíssimas drogas. A psiquiatria, talvez, das ciências, seja a que mais tem evoluído. Quando eu me formei, talvez a gente devia ter o quê? Carbamazepina, nós tínhamos... Lítio. Carbonato de lítio, tinha aldol, haloperidol, e tinha umas coisas malucas, assim, choque insulínico, eletrochoque. Tinha pouca coisa. E os sedativos lá, os benzodiazepínicos, era o que tinha. Hoje você vai num congresso de psiquiatria, os caras estão passando de 100 drogas diferentes, né? de químicas diferentes. Na nossa época não tinha. Mas na hora que eles me tiraram, depois de uns 2 meses com os psicóticos, e me passaram para de químico dependente, eu falei, bicho, isso aqui não vou fazer. Não é pra mim, não. Não dá para mim. Vou embora. Aí saí, larguei. Aí vai fazer o quê? Eu arrumei para fazer cardiologia. Só que eu queria fazer cardio cirúrgica. Eu já sabia que eu queria alguma coisa cirúrgica. Mas não tinha vaga para cardio cirúrgica. Tinha para cardioclínica. Lá fui eu para um hospital fazer o estágio de cardiologia. E depois do 18º atestado de óbito que eu tive que preencher, eu falei, cara, eu não vou ficar preenchendo atestado de óbito. Morre gente demais, não quero ficar muito perto da morte, não. Não vou mexer com isso. Isso aqui ser sócio de funerária. Todo mundo morria do coração, o hospital inteiro falava, chama o menino lá, o residente, preencha aí o atestado de óbito, traz para o cara assinar. E eu falei, não, eu não quero isso não. Tanto que até hoje eu nunca assinei um atestado de óbito. Traumatizou. Não, eu tenho uma relação com a morte que eu não sou bem resolvido com morte. E eu sou muito supersticioso. Então eu acho que se eu assinar o primeiro, depois vai vir uma sequência nos meus pacientes. Então eu já perdi paciente, mas eu não faço. Eu chamo alguém para fazer. Cláudio Saab, alguém lá, eu falo, cara, dá um jeito aí para mim, que eu tenho medo de fazer esse papel. Mas enfim, aí saí dessa da cardio e já estava no 5º ano, tardio, já fui fazer na enfermaria do professor Pitangui, na Santa Casa, cirurgia plástica reparadora. Ele tinha um serviço muito bacana lá. E tinha criança com malformação congênita, tinha mão em lagosta, tinha muitos queimados. Ele era um grande especialista em recuperação de queimados. Ficou famoso com aquele incêndio no circo, incêndio no circo. Tá? E a enfermaria era muito bacana. E aí eu estava acompanhando ali, tinha uns residentes da cirurgia plástica. O R1, você acha que é o cara que mais sabe medicina no mundo, né? E eu falei, pô, esse cara aqui é um gênio, cara. Eu quero ser assim. Eu quero ser esse R1. E o R1 pensando, puta que pariu, eu não sei nada, Sem cara. nada. E esses acadêmicos ficam colando em mim aqui. Eu colado no cara. Pô, falava, né? Queria aprender pelo menos a fazer um ponto intradérmico, né? Tá bom. Aí ficou lá uns 2, 3 meses, tava indo bem, cara. Eu tava gostando. Aí o professor lá falou, vocês podem ir no consultório, na clínica, para vocês verem também a parte de estética. Aí, meu amigo, depois que eu vi uma semana de estética, eu falei, não quero isso não. Você pegou o início da lipoaspiração, 86 não ali. tinha lipoaspiração, nada. Era cirurgia mesmo. Só que assim, eu falei, não vou fazer, cara. Era peito caído, bunda caída, não sei o quê. Não quero isso, não quero pelanca, não quero isso. Eu falei, cara, vocês só tiram pele das pessoas. O cara falou, não, você gosta de reparadora? Eu falei, gosto. Ele falou, então você vai lá na Praça da Cruz Vermelha, lá tem um ortopedista lá que está sozinho, lá está precisando de alguém. E eu fui. E era do lado, eu achei que era o INCA. Aí eu cheguei no INCA, e sabe quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, que você fala assim, tudo bem? Tudo bem? Eu sou um acadêmico, estou procurando o doutor fulano de tal. O cara fala, não sei quem é esse cara não. Aí, perdido ali dentro, o cara falou, não, é o cara que está do outro lado da rua, ali no Hospital da Cruz Vermelha, era um hospital pequenininho. Cheguei lá, o cara falou, tá, legal, você já operou? Eu falei, já operei, para mostrar, né, conhecimento, já operei. Mostra costume. Pegou e falou assim, tinha um cara com o dedo necrosado, assim, da falange proximal para a ponta, pretinho, o cara esperando. O cara falou, faz uma anestesia local aqui e amputa esse dedo. Sabe amputar um dedo?
Boca de jacaré. Foi a primeira vez que eu escutei a palavra boca de jacaré. Eu falei, não sei, eu acho que eu sei mais ou menos como é que é. Se é o que eu tô pensando, acho que eu sei. Cara, o cara saiu e me deixou ali. A minha sorte é que tinha uma enfermeira que falou, não, faz assim. E eu fiz e ficou bonitinho, cara. Ficou arrumadinho. E eu falei, pô, agora eu quero que o cara volte aqui para ver meu serviço que eu fiz, né? Vou ganhar meus pontos agora, né? Vou, né? Cara, não vou não. Falei, pô, então eu vou cuidar do cara. Falei, amanhã eu fiquei preocupado. Falei, amanhã de manhã eu volto aqui fazer curativo. Porque era a minha primeira vez que eu tinha operado alguém. Aí eu fui todos os dias fazer o curativo do dedo. O cara, acho que ele teve um atendimento pra lá de VIP. Que eu falava assim, pô, esse cara tem que se alimentar melhor para cicatrizar. Eu levava... Proteína, né? Então, o meu problema não era o dedo, era o resultado, né? Aí o cara falou, não, você tem mão boa assim. Ficou muito bom. Volta, mano. Aí eu falei, cara, tá aí, ortopedia. Vou mexer com ortopedia. Eu tinha uma resistência porque meu pai era ortopedista, eu achava que era over. Aí eu falei, não, vou fazer ortopedia. Aí eu fiz a prova da residência, passei no Rio, mas por causa do exército, aqui era a primeira prova de residência para você poder liberar o exército para ficar 3 anos depois, né? Eu fiz a prova aqui, passei e falei, vou fazer com meu pai. Aí eu fiz residência de ortopedia com o Dr. Hélio Mandetta. Aí eu vi o que quer. Aí eu vi o que quer operar. Talvez nunca passaram tanto tempo junto igual na residência. Foi. E ele te tratava como mais um residente, Mandetta? Ele tratava todo mundo igual. Assim, todos os residentes iguais, coisa e tal. Eu é que tinha, pessoalmente, por mim, uma sensação de que eu tinha que... Pô, é meu pai, né, cara? Então, pô, eu tinha que chegar primeiro, eu tinha que ser o último a sair. Por exemplo, quando eu fiz a prova da residência, tem aquele negócio, ele é filho do cara, vai passar na prova. Eu falei, cara, eu preciso tirar primeiro lugar. Então eu tirei primeiro lugar lá na frente, para não ter discussão. Diz que me disse. Aí quando você termina a residência de ortopedia, você tem a prova do título de especialidade da SBOT, que é uma prova dura, né? Famosíssima, Até né? hoje, né? Até eu tirei hoje. 5º lugar nacional. Assim, para falar, ó... Pra não deixar margem. Lacrei, né? Aí fui servir o exército aí, o HG. Glorioso. Eu Verde Oliva. fui ali pro HG como ortopedista. Mas eu era um péssimo militar, né? Péssimo. Eu te entendo, Mandetta. Péssimo. Finalmente Meu encontrei um amigo, convidado. Dr. Valdemar aqui já era veterano, já sabia andar lá dentro. Vários que estão aí, Mauro Ribeiro, Canamura, Krause. Mas que batalhão Vários, também, né? hein? Que Stolone. região militar. Paulo André, anestesista. Enfim, mas eu era um péssimo militar. Eu lembro que no meio do ano, quando você entra como aspirante, né? Sim. E a estrelinha do aspirante é oca. Uhum. Com 6 meses, você migra de aspirante para segundo tenente. Sim. E você recebe um dinheiro que é um auxílio farda, para você comprar a farda de segundo tenente. Perfeito. Eu dei uma olhada, falei, pô, a farda de aspirante para farda de segundo tenente, a diferença é que a estrelinha do cara é bordada e a do aspirante é oca. Vou pegar esse dinheiro, vou comprar roupa, nada. Peguei uma caneta Pilô e pintei o interior da estrela. E achei que ninguém ia sacar, cara. Preencheu a estrela que era vazada. Quase que eu tomei uma cana na cara ali. Merecia. Toda ideia tem um lado que pode ser que não seja muito boa. Né? Mas eu fui muito bem ali, porque eu operei o general. Cheguei pro general e falei, pô, general, o senhor vê a minha situação, cirurgia de bursite calcificada, deu uma limpada, ficou bacana, porque esse pessoal faz muita continência, né? e o dia que ele falou, chama aí o ortopedista, eu tava lá, pois não, general. Falou, Mandetta, amanhã vai chegar aqui o Délio. Falei, pô, que é o Délio, hein, cara? Era o ministro do exército, cara, eu não sabia quem era. Falou, e olha a minha situação, ele ficava assim com a mão, né? Ele não conseguia erguer. Falei, general, para amanhã, o máximo que eu posso fazer para o senhor é uma infiltração. Tira a dor. Para tirar a sua dor, o senhor recebe a pessoa, mas não vai resolver. O senhor tem uma calcificação, tem que limpar, tem que tirar. Falou, não, então vamos fazer essa infiltração. Eu fui lá, fiz a infiltração bacana, botei marcaína, botei corticoide. Ficou 0. E ele... Pô, que beleza, que beleza. Isso tudo sotaque de carioca, né? Beleza, Mandetta, muito bom. Foi embora. Cara, deu 5 horas da tarde, me ligaram, acho que mandaram um jipe na minha casa, acho que eu ia ser preso. O cara ficou com uma bursa desse tamanho assim, porque anestesiou, e eu acho que ele empolgou. Ele fez 400
continência. Falei, general, aí tem que operar. Aí chamou o diretor do hospital, me lembro, o diretor Júlio Abadia. Falou, Júlio, vamos fazer a cirurgia. O diretor falou assim, general, vai estar tudo pronto, o senhor vai no avião, o senhor vai para o Hospital Central do Exército, HCE, no Rio de Janeiro, tranquilo. Ele falou, mas por quê? Não faz essa cirurgia aqui? Olharam para mim. Eu falei, eu faço. O cara falou assim, e qual é o risco? Eu falei, o risco é anestesia. O senhor pode morrer da anestesia ou uma infecção. Agora, da minha cirurgia, o senhor não morre, vai ficar bom. Ou seja, a relação cirurgião me CCH garanto, é né? anestesista, né? Ó, Aí chama o anestesista, Tadashi. Tadashi calmo. Conhece Tadashi? Conheço. Tadashi, craque, bloqueio, com o Tadashi. Tadashi falou, fica tranquilo, pô, irmãozinho, é magrinho, vou fazer um bloqueiozinho aqui, ó, mini, vai ficar joia, pode operar. Olhou pro diretor e falou, bom, então se o anestesista falou que não tem problema, o cirurgião também, o Mandetta falou, eu vou operar aqui para dar exemplo para a tropa. E o senhor vai lavar esse hospital. Eu nunca vi tanto soldado lavando um hospital. Esfrega no hospital. Pá, vai. Cara, eu fiz a incisão, quando eu fiz assim, a calcificação dele brotou igual Peguei uma pinça, tirei, passei o dedo, não tinha mais nada, os pontinhos. WD-40, Já né? dei uma infiltrada ali, suturei. Falei, da minha parte, show. E show foi. O cara ficou ótimo. Só que eu falava, o segredo dessa cirurgia é fisioterapia. Só que tem o seguinte, general, se eu não supervisionar, eu tenho muito medo de fazer movimentos. Eu falei, então o senhor vai todo dia na minha casa. Então eu fui dispensado do serviço. Para acompanhar, eu já ficava sentado, tinha uma mesa com baita café da manhã. Cafezinho, o cara falava um pouquinho mais com esse dedo para cima, general. Assim, agora tá bom, agora volta. Dedão é dedo, general. Aí fica um amigo e tal, eu falei, general, ele falou, o que eu tenho que fazer para melhorar esse hospital? Eu falei, senhor vê, eu sou ortopedista, altamente qualificado. Agora eles me põem lá de plantão para atender parto, psiquiatria. No PAMU, né? No PAMU. Acho isso um absurdo. Ele falou, mas realmente. Eu falei, agora, eu podia ficar de sobreaviso. Põe o pessoal que é generalista, sobreaviso. O diretor falou, libera o Mandetta do plantão. Aí o diretor, general, leu lá na hora do dia que eu estava dispensado do plantão, que era no sobreaviso. Eu me ferrei. Ué? A turma, todo mundo puto, né? Porque ligando. Saiu da escala de plantão, aumentou para eles, né? Falaram, então o bonitão foi dispensado? Foi. O cara machucava o dedinho, chama ortopedia. Dor de barriga, ortopedia. 2 horas da manhã, chama ortopedia, dor nas costas, chama ortopedia. Cara, depois de uma semana eu fui lá e falei, eu quero voltar da plantão. Me devolve. Porque, não tenho paz mais. Nódulo de pulmão calcificado. Aí voltei da plantão. Mas foram épocas muito boas. Nós judiávamos muito do Heitor Soares de Souza. O Heitor, o Heitor. Meu chefe. Operou meu segundo apêndice. O Heitor é meu chefe. Até hoje em Santa Casa. O Heitor? Heitor. Eu não sei se isso vai ao ar, mas eu vou contar uma do Heitor. Por favor. Nós estávamos lá e quando dava 11 horas, 11h30, todo mundo já tinha feito o que tinha que fazer, mas lá não pode sair. Eles têm píssico com aquele negócio daquele horário. Então tinha que ficar lá até 15 para 1, 10 para 1, para depois poder sair. Ficava no quarto dos médicos. E tinha umas camas, tinha um sofá, tinha uma TVzinha e tal. E ficava ali, aquela conversa, né, sobre o nada ou sobre tudo. Ali tinha de tudo. Aguinaldo Denadai com ódio do planeta. Tava todo mundo ali. Vai acertar os dois hoje. Não, Denadai, meu amigo. Você queria arrumar uma encrenca, você falava, Denadai, com a sua opinião. Confusão. Ele foi preceptor. Ele é colega de serviço, foi meu preceptor. Pô, esse cara não dá. Aquilo ali. Mesmo jeito. Só que todo mundo novo. Então, se hoje ele já está bem mais calmo, naquela época ele estava mais pilhado. E o Heitor era o servidor exemplar do quartel, né? O Heitor tinha toda aquela coisa, marchava muito bem. Eu era uma tragédia, né? Mas, enfim, o Heitor chega. O Valdemar estava ali, eu falei, Valdemar, vamos dar uma pegada nesse Heitor hoje, vamos. O Valdemar falou para mim, ele comprou um ar-condicionado. Eu falei, é? Ele falou ali na cantina que ele comprou um ar-condicionado lá no Extra. Eu falei, beleza, quando ele entrar aqui, peguei, o Valdemar estava do lado, falei, Valde,
Porra, comprei um ar-condicionado ontem lá no Extra por 315 instalado. E ele tinha pago 430 Sem instalação. sem instalação. E ele andava para lá e prestava atenção e o Valdemar dava corda. Mas como é que é o ar? Eu falava, puta, é um ar. Mas é quente e frio, quente e frio, com seletor. Pô, ficou jóia, tudo certinho. O cara ainda pôs uma moldurinha de gesso para mim. Ficou lindo. Terezinha tá feliz da vida, rapaz, o meu ar. Daqui a pouco ele olhou e falou assim, quanto mesmo que você pagou? Eu falei, paguei 315. Ele falou, não é possível. Eu fui lá ontem e paguei 400. Eu falei, tava na promoção. Eu cheguei lá. Que hora que você comprou? Ele falou, 6 horas da tarde. Eu falei, cara, eu cheguei lá às 6h15. Só falta falar que o vendedor tinha batido a meta. E fui embora. Esqueci de desmentir. Tô atendendo meu consultório, 4h30 da tarde. Me liga o Heitor com a Dora, que era amiga da minha mulher. Heitor e Dora. Falou, cara, nós estamos aqui na sala do gerente do Extra. A Dora já falou para ele que se ele não devolveu os 130, tô com a nota da instalação. E mais o gessinho. O gessinho, a Que o moldura. cara fez da promoção. E vou passar aqui para você falar com o gerente. O gerente falou, alô. Eu falei, foi mal. Eu acho que eu confundi o supermercado. Não era Extra, não, era Mesbla. Mas ele ficou bravo com a gente, cara. Ele deu uma briga naquele Extra por causa da promoção. Por causa do gessinho, eu Por causa quero do o gessinho. do negócio. Então Continuar te tratando bem, ele? esse era o cliente. Continuaram amigo? Não, sim, nós fomos companheiros de Santa Casa. Fiquei 15 anos de Santa Casa, fiz muito plantão lá com o Heitor. Ô, Mandetta, quem entregou o seu canudo de ortopedista foi seu pai? Como que era essa relação em questão emocional, Não, assim? na época não tinha formatura de residente, não. Ele tinha orgulho Você não do fez caminho mais que você que a estava sua traçando? obrigação. Mas lógico, né, cara? O cara pega. Eu vou lá pra prova da SBOT. Fica em Porra, quinto. fica em quinto país. nacional. Depois eu cheguei aqui, acabei de servir o Exército, eu fiz o concurso público para médico do Ministério do Exército. Concurso federal, Brasil inteiro. Eu passei em primeiro, para ortopedia, tomei posse. Depois eu fiz a prova para fazer o fellow nos Estados Unidos. Eu concorri com 17 candidatos para 2 vagas, candidatos de fora. Tem os americanos que têm as vagas deles, eram 6. E os internacionais tinham 17 para 2. Passou eu e um cara da Coreia, prova escrita e oral. Então, assim, eu sempre fui muito... Eu sou um workaholic. Se eu pegar alguma coisa para fazer, se é para estudar, eu vou estudar muito. Se é para trabalhar, eu vou trabalhar muito. Eu me cobro muito. Então, meu pai, ele mais me podava para eu não bitolar não muito. bitolar, que eu acho que isso é importante, né? E fomos assim, e foi assim. O meu início foi muito forte. Eu volto dos Estados Unidos, eu abro minha clínica só com o pessoal da ortopedia, cada um numa área, já fazendo a segunda leva. O meu pai era ortopedista, mas ortopedista geral. Eu fui para os Estados Unidos fazer ortopedia pediátrica. Eu voltei 0 a 18. Então eu peguei todas as congênitas, todas as paralisias cerebrais, todas as mielomeningocélices, tudo. E eu posso falar que durante 10, 12 anos eu era o melhor ortopedista pediátrico de Mato Grosso do Sul, porque só tinha eu. Ele te levando a sério aqui. Só tinha Tá fazendo eu. uma cara toda de admiração. Aí fiz bastante cirurgias inovadoras, fiz tudo. E teve uma cirurgia que saiu uma publicação num jornal, eu resolvi fazer a técnica diferente, fiz, funcionou, eu publiquei no congresso, ela ganhou o melhor trabalho, foi publicada e me chamaram para fazer doutorado direto por causa da técnica cirúrgica. E eu estava exatamente no mês de falar, ok, então vamos para fazer na Santa Casa de São Paulo, quando veio uma eleição para a Unimed. Que foi por acaso que eu entrei, muito jovem, tinha 36 anos na época da campanha, e a campanha acabou desdobrando que era uma coisa só para fazer oposição. Nossa meta era perder por menos de 150 votos, eram 1.396 cooperados, eu ganhei por 5. O Heitor votou em você? Votou. Votou. Mas escondido. Ele não contou pra ninguém. Nega até hoje. Não, porque o Mauro Ribeiro era da outra chapa. Ih, rapaz, entendi. só tô me complicando. O Mauro Canamura. E o Heitor era meio bagrinho do Mauro e do Canamura.
E o Pistoia também era da outra chapa. Porque o James era cirurgião geral da Santa Casa. Então a cirurgia geral da Santa Casa acompanhou a candidatura do James natural. Aí você suspendeu essa ideia do doutorado e ficou. Não, aí eu ganho A eleição? a eleição. A Unimed Campo Grande, na época, eu me lembro que eu cheguei lá no primeiro dia, falei, beleza, me chama os diretores aqui da... Não tem ninguém. Falei, pô, não tem ninguém? Não. Você, quando ganha a eleição, 6 horas da tarde, no outro dia, 7 horas da manhã, a turma que ficava esvaziava todas as gavetas e ia embora. Não tinha mais ninguém. Passagem de comando, essas coisas, não rolava? Nada. Tanto que eu reformei o estatuto e hoje em dia tem Uma mês transição. que fica ali dentro, um mês de transição. Mas não tinha. Nem assinatura bancária. Se você tivesse que assinar alguma coisa, você tinha que ligar para alguém para pedir por favor. Mas como a ata dizia que o cara não era mais presidente, o banco também. Aí a gente punha data retroativa para poder pagar aquelas coisinhas até o banco coletar as assinaturas. Aí eu falei, então me chama o pessoal aqui de setor. Então quem quer formar em economia, administração? Ninguém. Não tinha nenhum. Não era de caráter técnico. Não. Ela tinha 27, 28 anos e a característica dela era ser uma empresa que os médicos sempre administraram nos seus modos de administrar, com seus acertos, porque senão ela não estava em pé, com seus erros, porque não tinha tecnicidade, e com uma característica de ter funcionários de 20 anos, 25 anos, 30 anos, então extremamente personalizada, a cidade conhecia. Você chegava lá, eles estavam ali dentro, eles tinham uma memória. Então, se não tinham os médicos para passar, mas você tinha um corpo de funcionário muito forte. Mas eles passavam e a tendência era que os seus hábitos, vícios administrativos continuassem, porque só nós, médicos mesmo, que temos a pretensão de achar que a gente pode administrar, a gente pode... só espero que não faça um submarino, né? Igual aquele maluco lá, né? Mas médico é aquela coisa, né? Sabe tudo? A diferença entre eu e Deus é que Deus não sabe medicina. Se ele soubesse, eu dava papo para ele. Como ele não sabe, eu não dou, né? Quanto tempo você ficou no o mandato? 3 anos? Aí eu falei, não, quer saber? Não dá para ser assim. Vamos contratar. Fui numa Red Hunter em São Paulo e contratei 4 pessoas para trabalhar. Um de mercado, um de financeiro, um de contabilidade. Falei, rapaz, mas esses paulistas que a gente está contratando são muito sabidos. Eles vão, né? É perigoso, porque nós não sabemos nada e vamos trazer 4 sabidos. Aí eu contratei a Fundação Getúlio Vargas e fiz a primeiro MBA de Gestão em Sistemas de Saúde. E fui da turma. O Valdemar também foi dessa mesma turma. E pus no estatuto que para você ser presidente, você tem que ter um curso de pós-graduação ou um notório saber, enfim, alguma coisa que... não. O risco dali era sentar um cara que... Aquilo dali é uma empresa grande, né? Responsável pela vida de mais de 130, 140 mil pessoas, quantas clínicas, quantos laboratórios, então a responsabilidade é muito grande. E ela era extremamente fácil de cometer um ato frágil, inconsequente. Era frágil. Exato. Aí foi uma administração que marcou, assim, profissionalizou. Eu me lembro que eu comprei o hospital, Unimed, que era Miguel Couto. Né? Eu botei todo o dinheiro para poder construir, fiz lá uma assembleia para poder ter o dinheiro. Eu comprei o plano de saúde concorrente, que era do Penfico, eu comprei, fechei, ficou a Unimed sozinha. Eu cheguei a propor para a Cacemes de então, não era nem o Ricardo Ayashi, que era da Cacemes, era o Lauro Davi. Falei, olha, vocês têm uma necessidade de atender capilarizado para o servidor público e nós queremos vender plano de saúde para um tipo de pessoa que talvez eu fazer a clínica nos bairros é onde estão os servidores e eu posso vender. Vamos fazer junto. Quer dizer, o cooperado Unimed atende a família Cacemes e eu banco a expansão da rede. Talvez se a Cacemes tivesse entendido isso como um caminho, talvez a gente tivesse até mais forte. Né? Eu fiz o levantamento, por exemplo, eu fiz a previsão de que nós ficaríamos sem leitos hospitalares e que nós precisávamos de hospital. Quando eu fiz o hospital Unimed, quando eu aprovei na Assembleia. E foi esse trabalho que eu entreguei para a Cacemes. Falei, vocês vão ficar também. Aí depois eles fizeram, mas não com o dinheiro eles fizeram com
com esse negócio, FCO, né? Nós fizemos com recurso próprio. Enfim, foi uma época muito rica e eu proibi reeleição. Eu nunca gostei de reeleição. Sempre achei que o cara tem que entrar, fazer o seu trabalho e volta, vai trabalhar, porque senão você vira dirigente profissional, né? Eram 3 anos de mandato? 3 anos. Mas foram 3 anos ali que informatizei tudo, interliguei todos os consultórios. Eu mandei uma fibra ótica daqui para Dourados. Interligamos Dourados com Campo Grande online. Na época, você falar que você ia fazer isso, é igual você falar que você ia no submarino do cara. Ia visitar o Titanic. né? Aí eu E saí... nessa época você também operava. Ao mesmo tempo que cuidava da Unimed, tinha essa vida no consultório? Cara, meu consultório era um volume absurdo de pacientes. Eu fazia 400, 450 consultas mês, fazia umas 15 cirurgias mês. Meu Deus. De ortopedia pediátrica, só de 0 a 18. Eu dava cobertura para o São Lucas, para Cândido Mariano, para o Hospital da Criança, Santa Casa. Quando, no comecinho, nessa época do Exército, era BIP. O médico tinha que andar com um aparelhinho chamado BIP. Então, o BIP te ligava, tocava, bip, 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 você olhava e você ligava na central, e a central falava, é para o senhor ligar para fulano de tal. E aí você ia ligar para fulano de tal. Você tinha que achar um telefone fixo de algum lugar que você tivesse, porque não existia celular. Então o meu BIP era, ou uma hora era São Lucas, uma hora era Cândido, uma hora era Santa Casa, uma hora era essa miscelânea. Então eu fiquei sozinho na pediátrica uns 10 anos. Então não tinha jeito. Eu ia para a Unimed muito cedo, chegava lá às 6h30, 7 horas da manhã. Normalmente eu acabava emendando o almoço ali até umas 2h30 da tarde, 3 horas da tarde. Aí corria, fazia o consultório e os casos que eram cirúrgicos operava no final de semana, os eletivos e as urgências à noite. E assim foi. Ô, Mandetta, você é workaholic, consultório cheio, cuidando da Unimed, você já tinha seus 3 filhos. Eles só te viam também no fim de semana, igual era você com seu pai? Como que era essa, Cara, era desse essa jeito, função? Desse jeito. Eu sou casado com a Terezinha, que é médica. E nós sentamos, antes de ter os primeiros filhos, falei, eu vou para o mundo, eu vou para plantão, porque ortopedia, se eu não der plantão, se eu não for para esse estilo de vida do médico recém-formado que vive dentro de hospital e é chamado e prestativo e estou lá dentro, não dá para fazer consultório. E ela, como clínica médica, ela foi para consultório, então ela tinha horário. Ela não fez plantão, porque senão não dava. E a criação, a educação dos meus filhos, eu reputo a ela. Eu fiz a parte assim, falar, tal, mas quem educou meus filhos foi minha mulher. Eu fui muito, muito ausente. Eu fazia assim, como eu nunca tive emprego, todo ano eu tirava as férias, 15 dias, e eu morro de medo de avião. Eu nunca viajei com a minha família dentro de um avião, de carro, comigo dirigindo, e essas crianças dentro. Então ali eu compensava de alguma maneira, porque ficava full time com eles, gostavam. Mas assim, eu tive dificuldade de ir no Dia dos Pais, eu tive dificuldade de pegar algum jogo de futebol, e em alguns, mas confesso que os meus filhos viam outros pais que tinham muito, muito mais participação. E a gente sente, né? Você fala, putz, meu filho gosta de ir na casa do amiguinho porque o pai faz sanduíche, porque faz a pizza, porque leva não sei aonde. Eu não tinha esse tempo. Não existia essa possibilidade. E nem conseguia frear naquela época. Mas não tinha, cara. Você tem 3 filhos para criar. Então. Você tem que trabalhar. Depois eu ainda pego essa clientela, vou para a Unimed. E piorou quando o Trad ganhou a eleição e falou para o CRM, Associação Médica e Sindicato dos Médicos, ele fez uma reunião e falou, o meu secretário vocês vão indicar. Eu entrego a Unimed, proíbo reeleição de presidente. Falei, bom, agora eu vou fazer o meu doutorado, né? Agora Acabei, porque esse negócio de Unimed já fiz. Ele me chama para assumir a CESAL, a Secretaria Municipal de Saúde. Eu falei, eu nunca trabalhei no SUS, eu só trabalho na Santa Casa. E como eu não gostava de preencher papel, eu fiz um documento que todo honorário meu de SUS ficou para Santa Casa, nunca recebi. Desde que eu não tivesse que preencher. 200 papéis de auditor. A gente sabe como é que é. Tem escriturário, né? um monte hoje. Eu falava, eu faço evolução clínica RGO, pedido de internação e alta.
Agora, essa burocracia aí não dá para mim, porque eu perco muito tempo aqui e eu tinha que atender muita coisa, né? E assim foi. Aí eu falei, putz, e agora? Não vou mexer com Secretaria de Saúde, né? Muito mais amplo, né? Mas aí os colegas, em vez de mandarem uma lista tríplice para o prefeito, mandaram só o meu nome. Por causa, era tríplice, Luiz por causa- Henrique Mandetta, tinha 3 nomes. por causa do trabalho na Unimed. Aí eu entro na Secretaria Municipal de Saúde, 2005. Eu tomo posse dia 1º de janeiro de 2005. No dia 31 de dezembro de 2004, a Santa Casa fecha, passa uma corrente com um cadeado no PS. Fechado pronto-socorro da Santa Casa. Crise financeira. Cara, eu estava meia-noite, 1h, eu não tinha tomado posse. Era no dia seguinte, a imprensa me ligando. O que eu ia fazer? Eu falei, eu não tomei posse ainda. Posso até desistir de ser o secretário. A Beatriz Dobache deixou de ser secretária, eu tomei posse umas 4, 5 horas da tarde. O PS da Santa Casa ficou fechado 17 dias. Meu Deus. Caiu o sistema de saúde do Estado, Mato Grosso, Rondônia, parte da Bolívia, parte do Paraguai, de entrar embaixador pelo meio. O sistema era tão dependente da Santa Casa que fechar o pronto-socorro, o PS da Santa Casa, não entrava ninguém dentro do PS. Eu me lembro que eu tinha as ambulâncias do SAMU, ainda não estava pronto o SAMU para ser inaugurado. Nós estávamos ainda na fase de organização. Nós pegamos as ambulâncias do SAMU para entubar pessoas e ficar andando no anel rodoviário de Campo Grande, com o cara entubado, com TCE, com AVC, com essas coisas, para tentar achar uma vaga imprudente em algum lugar, para ver se a gente conseguia uma UTI para mandar. Muita gente ali, não sei se ia viver ou morrer, mas não teve a chance de lutar pela vida. Para quem não está entendendo, para quem não é de Campo Grande, a Santa Casa é o único hospital de referência de trauma do nosso estado. Um estado de 2 milhões de habitantes, né? Mas e essa crise você resolveu como? Intervenção. Ah, é verdade. Intervenção e eu fui nomeado o interventor. E era terrível, porque do ponto de vista administrativo era muito difícil, porque eu, interventor da Santa Casa, mandava um ofício para mim, secretário municipal de saúde, pedindo para eu liberar um dinheiro para a Santa Casa e eu me autorizava ou me negava. Assinava. Falava, cara, eu vou ser preso, porque eu mando uma carta para mim e eu respondo a minha carta para cá. Foi muito duro, a Santa Casa estava muito desorganizada e tal. Ô, Mandetta, me diga uma coisa. Você procura essas confusões ou elas vêm assim, natural? É o que eu falo. Quando você perguntou como é que você chega lá, as coisas foram acontecendo. Quando que eu podia imaginar que eu ia ser secretário municipal de saúde, que já é difícil, que eu ia, além da Secretaria Municipal de Saúde, eu tinha que administrar a Santa Casa também. É pesado, né? Aí depois, só 2005. Aí 2006, explode uma epidemia de leishmaniose. Aí 2007, explode uma de dengue, enorme, enorme. E eu fiz uma pós-graduação em gestão de sistema público. Então, eu já tinha feito uma de gestão de sistema privado, fiz uma especialização em gestão de sistema público para aprender. Aí formei equipe, aí a coisa foi indo. Aí a gente colocou um plano de recuperação de malha hospitalar, que envolvia investimentos, essa coisa toda. Abri esses UPAs todos, o Coronel Antonino, instalei o SAMU. Nossa, assim, são 186 indicadores de saúde que a gente monitorava. Nós, Campo Grande, era primeiro lugar, o melhor indicador de 57. Nós fomos a menor mortalidade infantil do Brasil. Nós ganhamos de Florianópolis, eles até hoje não entendem como. Curitiba nós passamos. Eu peguei Campo Grande, o tempo médio de amamentação em Campo Grande era 2 meses e meio, 68 dias. Nós deixamos com 6 meses e meio, ganhamos tudo que era prêmio, com roda de amamentação, com capacitação, com programa de suporte ao bico do peito. Era uma emergência. Se a mãe não conseguisse amamentar, ela acionava uma emergência, mandava uma equipe. Uau, os bancos legal. de leite da cidade. Eu me lembro que o UTI neonatal, a gente não chegava a 20 leitos, nós abrimos quase 60. UTI, nós tínhamos 30 e poucos leitos, deixamos com 90. Foi uma época de muita expansão. Eu peguei a Secretaria de Saúde com 3.000 funcionários e entreguei com 6.500. Foi mais do que o dobro. Foi um período muito forte. Deu uma melhorada. Nosso sistema de saúde estava muito aquém.
a Santa Casa fechou, a Cândido Mariano ia fechar, estava em situação de quase solvência, brilhante trabalho do Issam Mussa para recuperar a Cândido. A irmã Silvia estava querendo que o São Julião virasse lugar para gente aposentada, um acionato, que não tinha mais como atender o SUS. O nosso lar, o hospital psiquiátrico, uma tragédia, ainda estava no modelo manicomial, a gente teve que tentar ajudar para humanizar, para melhorar aquilo, ampliar o tamanho. Eu peguei com saúde da família com quase nada, tinha 18 equipes só, a gente deixou com quase 100. Enfim, foi um período de muita expansão. E eu sempre falando, o nosso problema não é brigar com o presidente da Unimed ou brigar com o secretário municipal de saúde. Nós temos que ir aonde faz a lei, aonde faz o orçamento, que é Brasília. Nós temos que ter gente para brigar lá. Não adianta a gente brigar aqui chapa 1 contra chapa 2, brigar com o colega depois, porque nós somos o objeto de uma eleição de representação e o nosso setor não está representado. Nem a enfermagem, nem o médico, nem ninguém que fala saúde. O nosso estado não tinha representação. E aqui é um estado que se elege ruralismo, se elege políticos, mas não elege ninguém do setor. E todo mundo achava que eu era louco, porque eu nunca fui vereador, eu nunca fui deputado estadual, nunca tinha sido prefeito. Eu falei, não, se eu for para me candidatar, eu vou candidatar a deputado federal. Porque o SUS é lá, a lei do plano de saúde é lá que nós temos que ter representação. Me ofereceram para ser vereador, para ser deputado estadual. Eu fui lá, fui na Câmara. O que faz um vereador? O que faz um deputado estadual? Eu falei, o máximo que eu vou fazer é botar nome de posto de saúde. E só pode pôr em quem já morreu e eu tenho problema com atestado de óbito. Não vou. Não é comigo isso aí. Não vou, não. Quero não. Quero ir aonde tem um bate-boca. Aí saí com uma candidatura. Então, mas aí foi a primeira vez que você ativamente decidiu por ser candidato. Foi nessa hora que você entendeu que 2010. O problema nunca foi dinheiro, era a política que precisava. Político. O problema continua É mais sendo. fácil ser político ou mais fácil ser ortopedista pediátrico? Cara, o mais difícil na vida é você não negociar seus valores. É você ser o que você é, não importa onde você esteja. Você pode estar na Câmara, no Ministério, você pode estar num botequim, você pode estar onde você estiver. Se você tem os seus princípios, seus valores, o mais difícil na vida é você manter a coerência. O que você fala? Você vendeu a tua coerência, você pode até ser um político de sucesso, mas você é um homem fraco. Foi fácil sair a deputado federal? Porque assim, até então... Cara, foi. Foi fácil? Foi porque... Tinha muito apoio, né? Porque, não, era o seguinte... os políticos daqui eram tudo do MDB. Os trades, o povo era tudo do MDB. E os outros partidos eram satélite do MDB. Ainda tinha o P, né? PMDB na época ainda. Era, PMDB, aí o PSDB, esses P todos, né? E eu queria fazer oposição. Eu queria ser deputado federal da oposição. Não queria vida fácil, nunca quis. Não, por quê? Eu achava, né, na minha cabeça, que se eu fosse um deputado de um partido que fosse da base do governo, que fosse parte do governo, eu não poderia criticar. Como é que eu ia criticar um troço que eu sou parte? Como é que eu vou votar uma coisa diferente? Como é que eu vou falar que o dinheiro é insuficiente? Como é que eu vou denunciar aquilo dali? E eles mandaram eu assinar a ficha do MDB. Só que eu fui estudar e vi que quem fazia oposição, que não dava liga, que brigava com o PT, que estava na presidência da República, era o PFL, o DEM, que era do Caiado. E eu conhecia o Caiado do Rio de Janeiro, que ele era do Hospital Miguel Couto e eu também, só que com uma diferença de idade enorme. Mas eu conhecia ele de lá, não conhecia de político, não conhecia nenhum político. Falei, cara, eu vou nesse partido desse cara aqui, porque esse cara aqui o PT detesta ele, então ele não vai, né? Vai ser oposição. Esse troço aqui vai ser oposição. E eu não quero ser da situação. Aí eu fui candidato, quando chegou na convenção, os caras do MDB todos achando que eu estava filiado no MDB. No 15. Aí eu contei, falei, sabe o que é? Eu rasguei aquela ficha, estou nesse outro aqui. Não, vocês erraram de Luiz. É outro Luiz. É o Emato. Aí eles brigaram comigo, me xingaram bastante e tal, mas eu fui candidato. E você entrou no federal na primeira eleição da Dilma. E o meu medo era o cara não me dar o número. Eu achava que o cara não ia dar o número para correr aquilo. Eu achava que era igual cavalo. Eu falava, você vai me dar um número para eu correr? O cara falou, não, eu te dou o número. Aí eu falei, então eu vou.
Aí juntou, cara. Juntou esses médicos novos, com médico Seus velho. pais te apoiaram? Muito. Nossa, quando o doutor Hélio pedia voto, caía igual... Saía voto até dessa região aqui. Eu fui criado aqui. Isso aqui é a Sapolândia, o nome que nós estamos aqui. Você sabe que isso aqui é chamado Sapolândia. Não. Meu pai nasceu dentro da fábrica. Sabe por que tem o horto florestal aqui do lado? Sabe por que a árvore é tão grande? Não. Porque você poderia fazer essa pergunta, né? Falar, pô, nós estamos num cerrado. Cerrado não é árvore baixa, de troncos tortuosa. retorcidos, tortuosos. Como é que tem umas árvores desse tamanho aqui no horto? Eu achava que era justamente pra mostrar que existe outra coisa além do nosso cerrado. Aqui já foi lixão. Eu sei de onde é que eu vim. Meu pai não tinha sapato. Eu achava que sua família era de posse. Não, nós somos de trabalho. E muito. Meu pai é filho de imigrante, que é o primeiro que tirou um diploma. Então, classe média. Agora, raçuda. Italianada, chapa quente. Workaholic no dia de hoje. Não tem essa. Não, tem que trabalhar, Não tem tinha que opção, correr, né, cara? tem que estudar. Não tinha tem- opção. Não. E assim, ao mesmo tempo, com muito princípio, com aquela coisa de educação matriarcal, né? Mãe, boletim, vamos lá, vai sair de casa, penteia cabelo, volta aqui, vou te avisar muito bem. Se você fizer coisa errada, você vai acertar. E eu fazia muita coisa errada, acertava muitas vezes. Depois eu acho que um dia eu vou fazer um podcast aqui assim, vou te contar todas as artes, dar um livro best-seller que eu já fiz. Semana que eu não apanhava da minha mãe, me parecia que eu não tinha feito o que eu vim para esse mundo. Não vivi. Eu não vivi. Eu achava assim que... Eu cheguei ao ponto, eu quebrei esse braço aqui, pulando de cima de um galinheiro com um guarda-chuva para voar. Quebrei. Aí cheguei lá com o braço torto, minha mãe foi brigar comigo, falei, não, meu pai vai arrumar, não vai custar nada. Arrumou, botou um gesso. Ele tirou o axilo palmar e me deixou com uma luvinha no final. Tinha um cachorro no vizinho que nós resolvemos pegar uma bomba de São João e botar um bobs de cabelo com o rabo dele dentro e ligar a bomba do São João. E o incumbido da tarefa fui eu. Eu fui fazer, o cachorro acordou, era um cachorro grande, o cachorro correu, ele ia me pegar, eu corri e me joguei por cima do portão, enrosquei meu pé no portão para não bater a cara, bati aqui, quebrei aqui. Minha mãe mandou engessar. Você já foi engessado assim? Travado? Não. Gesso, Eu nunca ó. vi ninguém ser. Na verdade- Eu fiquei 45 dias assim, engessado assim. Eu era a coisa mais próxima, tudo que você imaginar de arte, de imaginar, eu fiz. Eu era muito, muito, muito danado. Criativo. Eu não dava paz para ninguém. Então, isso daí forja, porque você depois tem que tomar jeito na vida, né? Não dá para você continuar daquele jeito. Mas era uma arte sadia. Nossa, sadia. Pô, tu botou uma bomba no Sadia, rabo do mano. cachorro que você queria É botar. sadia. O cara fica engessado assim, esse ó. cachorro, uns 6 meses depois, esse cachorro me mordeu. Ah, tinha motivo, né? Ele me mordeu. E a minha mãe entrou numa que o cachorro tava com raiva. Eu falei pra ela que eu não tinha feito nada, Não, que era ele tava raiva, era ódio que esse cachorro tava. Não era de raiva. mim. E eu falei pra ela que o cachorro tava babando quando veio pra cima de mim. Enfim. Babando? Aí minha mãe falou, então vai tomar antirrábica, cara, ali na cabeça de boi. Sabe onde tem aquelas 3 araras ali? Sei. Deve ser pra homenagear os 3 araras que tiraram, que ali tinha o posto de saúde cabeça de boi, que era o nosso posto. Eu era... Cara, eu chego lá pra tomar a injeção na barriga. Eu tomei mais de 20 injeções na barriga por causa daquele cachorro. Então aquele cachorro tava... Nós dois estávamos um kit. Eu olhava pra ele e doía minha barriga. Ele olhava pra você do rabo, né, cara? Uma vez eu tava... Capítulo artes, né? Tô eu em casa, meu pai e minha mãe foram num casamento no Rádio Clube. Ficou eu e minha irmã. Eu tinha uns 13 anos. Uns 13 anos. Minha irmã tinha 14. Vocês ficam em casa com a empregada. Tá bom. Eu estava deitado no chão, tocou o telefone, eu fui levantar e eu sampei a cabeça na quina de uma mesa de mármore e abriu uma brecha. E tinha um vasinho saindo, a minha irmã queria desmaiar, eu peguei, botei uma toalha na cabeça, falei, não, eu vou aqui do lado, no Proncor. O Proncor, esse hospital Proncor, ele era quase no obelisco. Ele era uma portinha, tinha ali. Eu falei, eu vou ali.
que alguém, vai ter algum cara ali. Eu peguei a bicicleta e fui com a toalha. E lembrei que o povo falava assim, se o indivíduo, quando vai no Proncor, se ele não morre da doença, ele morre da conta. O Proncor era caríssimo. No meio do caminho, eu falei, cara, eu vou quebrar meu pai com essa conta. Resolvi desviar. A minha irmã ficou em casa, ligou no Rádio Clube, na secretaria do Rádio Clube, e falou, avisa aí no som, o Dr. Hélio Mandetta, para ele vir para casa que o filho dele quebrou a cabeça. O cara foi no som, falou, Dr. Hélio Mandetta, por favor, seu filho está no Proncor com a cabeça quebrada. Sai meu pai e meia festa de médico, de terno, todo mundo pro Proncor. Chegaram no Proncor e falou, aqui não deu entrada. Morreu no caminho. Bom, então tá na casa. Não voltou aqui. Bom, se não tá aqui, não tá na casa, onde é que tá? Eu fui pra Santa Casa. Que eu falei, pô, a Santa Casa era um suizão, né? Vou pra Santa Casa. Entrei na Santa Casa, tinha um médico recém-formado, Dr. Vitor Rabelo, de plantão, e eu cheguei com o negócio lá. A irmã Santina já me conhecia, eu era freguês ali de dentro, né? O seu João da sala de gesso, a galera olhou e falaram, pô, filho do Dr. Mandetta, bota aqui, não sei o quê. Me sentaram na mesa. Ele deu uma anestesia local, eu estava sentado na maca, eu não estava deitado. Ele fez uma tricotomia, assim, uma carequinha, para poder fazer a sutura. Quando ele estava terminando a tricotomia, eu escutei a voz da minha mãe. Cadê? Eu falei para ele, não deixa entrar. Não deu tempo, ela entrou. Eu levei uma surra no PS da Santa Casa. Saí de lá com a cabeça aberta. Com a bunda doendo. Com a bunda doendo. Aí mandou meu pai dar o ponto na clínica Campo Grande, porque a Santa Casa estava muito suja. Foi várias, sem várias. Aqui na 14 era a delegacia de polícia. Eu fui umas 3 vezes lá conversar com o delegado. Por artes duras, difíceis. Algum dos seus filhos deu trabalho igual você? Deu? Nada. Eles 3 tranquilos. Nada. Eu falava pra eles, cara, faz alguma coisa. Me dá um trabalho, eu tenho que pagar por isso. Como assim você ainda tem réu primário? Tem que perder isso aí, cara. Tinha aluno no Dom Bosco, tinha um grande amigo meu, Elias Vesguinho, e o padre expulsou de tanto inferno que aquele cara fez, de arte. Só que ele era o nosso melhor jogador. E o padre expulsou. E nós tínhamos uma final de campeonato e nós não podíamos perder aquele cara. E eu levantei um motim no colégio de greve se o cara não fosse readmitido e baixo-assinado para o cara voltar. E nós conseguimos. Comissão, tal, ele voltou, jogou o campeonato, prometeu que nunca mais ia fazer nada errado. Depois do campeonato, ganhamos, ele foi expulso. Direta já foi fichinha perto desse motim. Foi líder de sala, fanfarra, muita viagem com rádio clube, natação. No Belmar Fidalgo tinha aula de atletismo, né? Eu fazia salto à distância, tentei jogar futebol, enfim, assim, uma infância, uma mocidade muito, muito bacana na cidade, muito, muito legal. Meninas lindas, inteligentes, elas pegaram a geração das meninas, mulheres que foram para as faculdades, foram para o mercado. Eu cresci com elas. Eu tenho 3 irmãs mais velhas que eu fui criado pelas minhas 3 irmãs, então eu tenho um vínculo com esse universo e participei, que eu acho que a minha geração foi a primeira a entender melhor o papel da mulher. Tanto que eu caso com uma médica, eu falo para ela, eu quero que você trabalhe, eu quero que você se exercita, vamos embora. Tua mãe já era minha mãe é uma locomotiva, né? Minha mãe é uma locomotiva social. Minha mãe ergueu coisa grande aqui. Minha mãe está por trás da obra do São Julião, minha mãe é da Casa da Amizade, minha mãe está atrás do Preventório. Minha mãe me levava para dentro do São Julião, que é um hospital de Hanseníase, com 5 anos de idade. Eles são filantropos que fala? Eles filântropos. São filântropos? Meu pai e minha mãe são dedicados à causa social. Olha aí. Toda a vida. Que legal. Toda a vida. Rotary, Casa da Amizade e todas as obras sociais dessa cidade. Instituto dos Cegos. Onde você for, eles estavam. Meu pai tem um trabalho com o Instituto dos Cegos que ele conseguiu a impressora Braille, que os caras aqui tinham uma maquininha Braille que eles levavam 1 semana para digitar uma capa do Correio do Estado. Meu pai conseguiu, com Rotary Kyoto, Japão, com Rotary dos Estados Unidos, trouxeram uma impressora Braille e eles aqui produzem os livros em Braille que são comercializados.
e ganharam uma capacidade de produção em braille muito grande. Ele sempre se envolve com coisas que ele acha que projetos sustentáveis. E nunca foi político, teu pai? O meu pai, em 66, quando teve o governo militar, o meu pai sempre foi muito grato ao Dr. Wilson Barbosa Martins, porque o Dr. Wilson era dono do Colégio Oswaldo Cruz e deu bolsa de estudo para o meu pai poder estudar. Meu pai morava na fábrica e o Oswaldo Cruz era na frente da fábrica. Então era o professor Luiz Alexandre e o Wilson Martins. Então meu pai sempre seguiu o Wilson Martins, porque foi o cara que deu a bolsa de estudo. Certo. E nós tínhamos uma relação de muita gratidão. Em 64 foram caçados politicamente o Wilson Barbosa Martins e o Nelson Trade, que era casado com a irmã dele. O Wilson chegou e falou assim, Nelson, porque a chapa ia ser Wilson e Nelson. Os dois foram caçados. Falou, Nelson, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar meu irmão, Plínio, e você põe um irmão seu, porque esse negócio de cassação já acaba e a população vai votar nos nossos irmãos. E o Nelson Trade não tinha um irmão com características políticas, né? Então, pediram para o meu pai. Para fundar o MDB, para existir o partido, tinha que coletar não sei quantas mil assinaturas, senão não teria eleição. E o meu pai leva o livro de fundação do MDB, que ele era o número 7 do MDB, para dentro da Santa Casa, onde todos os pacientes vinham com os médicos para fazer as consultas. Então os médicos falaram, não, nós vamos coletar as assinaturas para poder ter o partido. Então, dali, meu pai sai candidato, na época, a vice-prefeito. Só que você votava para prefeito e votava para vice-prefeito. Você podia eleger o prefeito de uma chapa e o vice da outra. Sabia, não. Você tinha que ganhar. E ele teve uma votação estrondosa, mais do que os candidatos a prefeito, e ele foi vice-prefeito do Plínio Martins. Tinha mais votos que o prefeito. Passou. E eles fizeram a primeira estação de tratamento de água, foi muito forte. Criaram a primeira guarda sanitária. Foi muito legal a passagem deles. E muito pitoresca também. Isso vale a pena um dia vocês perguntarem para ele. Nós vamos perguntar. Vamos precisar perguntar. Doutor Edgar Espero, que agora que nós já estamos com o tempo, aí vocês vão editar mesmo, vocês se viram. Eu fui conversar com todos os ex-secretários de saúde de Campo Grande quando me chamaram para ser secretário. Falei, vou saber o que os caras fizeram, né? Aí fui num, fui no outro, tal. Aí fui no doutor Edgar Espero, um alemão bravo, pediatra, muito circunspecto. E falei para ele, doutor Edgar, como é que foi? Não, foi muito bom, meu filho, muito bom. Eu fui secretário com o seu pai, vice-prefeito, nós fundamos a guarda sanitária e tal. Tá? Falei, qual? Ele falou, duas coisas ocorreram naquela... A primeira foi que nós proibimos a criação de porco no Rio. Então diz que todo esse prosa, segredo, cada X metros tinha uma enserra de porco que alguém cuidava, as donas de casa passavam e falavam, eu quero que mata aquele porquinho ali. Aí o cara matava na beira do rio, pelava o porco, punha num saco de estopa e entregava. Ele falou que tinha muita cisticercose, tinha tênia, coisa e tal. Então ele falou, eu mandei acabar com aquilo, não tinha condição, aquilo estava muito sujo. E eu falei, e aí? Ele falou, aguarda um minutinho. Ele foi lá dentro, abriu um cofre, tirou um jornal de 1967, falou, olha o que esses vagabundos escreveram no jornal. Tinha uma charge dele vestido de médico levando os porcos para a fazenda dele. Olha aí. Falando que ele estava acabando com o ganha-pão das pessoas, que era um absurdo. Eu falei, mas doutor Edgar, por que o senhor guarda esse jornal? Se lhe faz mal? Ele falou, porque um dia ainda vou fazer esse cara comer esse jornal. Pô, tinha 40 anos que tinha acontecido aquilo. Esse foi seu primeiro contato com as fake news. Ali começaram as fake news. Falou, pô, o senhor ainda tá bravo? Ainda tô com esse jornal aqui, ainda vou pegar esse cara. Falei, então o que o senhor vai? Falou, tem que ter paciência, meu filho. André, como é que foi chegar em Brasília, cara? Então, aí eu fui como deputado federal, cheguei lá em 2011 e a única coisa que eu sabia é que tinha que ir para a Comissão de Seguridade Social e Família, porque saúde é discutido nessa comissão. Eu cheguei lá no primeiro ano, não conhecia ninguém. Como é que é o primeiro dia? Você põe um terno, vai lá e fala, Mas tudo bem, sou deputado. Com licença. Aí os caras chegam... Porque você elege deputado, aí os partidos falam, não, tem esse cara aqui, esse cara ganhou. Mas eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém desse povo de lá. Conhecia de nome o Caiado. E alguns deputados daqui, que já eram até veteranos. Mas enfim, cheguei lá e notei que a minha ideia de ser oposição, vamos dizer assim, ela me trazia alguns problemas, porque era uma época que o PT tinha domínio de tudo. Eles tinham 380 votos. Tinha uma base enorme.
E o meu partido era oposição mesmo. Ele era... Então a gente tinha aquelas coisas, lutamos como nunca e perdemos como sempre. Era isso aí. Mas eu acabei dando uma sorte, cara, porque lá você ser presidente da comissão significa que você fala pela Câmara naquele tema. Né? Comissão de Agricultura. Então você é o presidente da Comissão de Agricultura, você fala pelo Legislativo assunto agricultura. Educação, mesma coisa. Só que a chance de um deputado de primeiro mandato de Mato Grosso do Sul, que é um colégio desse tamanho, ser presidente de uma comissão é quase zero. Aí, no segundo ano que eu estava, todo ano elege o presidente exerce durante um ano, e é ele que faz a pauta, é ele que dá o ritmo, né? É Minas ou São Paulo. Café com leite, né? São os dois maiores, né? Quanto tempo? Aí eu chamei aqueles caras meio perdidos, do Acre, Roraima, assim, falei, cara, vamos fazer um bloquinho aí, vamos perder, mas tudo bem. Pelo menos vamos falar. Uma vez que eu achei que ia perder, eu virei nós somos uma minoria aí, barulhenta e tal. E arrumei uns 4 deputados ali e tal. Aí chegou na hora do dia da votação, o paulista tinha uns 30 com ele, e o mineiro tinha uns 25 com ele. E eu tinha 3, 4, mas sabe quando o cara vai embora, você fala, não me deixa aqui sozinho não, fica aqui comigo. Uma vergonha, né, cara? Falei, puta, eu vou ter só o meu voto, mas eu vou até o fim. Cara, eu sei que daqui a pouco o mineiro lá, o candidato mineiro chegou para mim, que é de Minas, e falou, Mandetta, fizemos as contas aqui, teus votos é firme? Chama teus votos. Eu chamei. Nós éramos 5, mas eu 6. Nós temos 6 votos. Falou, então, nós temos 25. Com 6 teu dá 31. O paulista tem 30. Só que se você desistir, os seus 6 vai votar com o paulista. Só que se eu, Minas, desistir, os meus 25 é fechadinho com você. E eu falei, e aí, o que você quer? Ele falou, eu quero que você ponha esses projetos aqui, que é do interesse de Minas, pôr para votar. Que genial. Eu falei, mas o que você está me pedindo? Para pôr para votar? Para os caras votar? Eu nem li. Eu falei, ué, você está para pôr para votar? Não é essa a função de vocês aqui? Não é pôr para votar? Eu ponho para votar. Não quero nem saber o que é. Põe para votar. Rapaz, na hora que chegou, o mineiro pediu o microfone e falou, nós de Minas achamos que está na hora de um estado periférico, assim, um deputado novo, melhorar os ares aqui, então nós vamos abrir a nossa candidatura e declaramos apoio para o Mandetta. O paulista, aí eu só tinha 3, 4 comigo, já veio os mineiros assim, aí eu fiquei... Aí o troço cresceu pro meu lado, né? E aquele vulco, tal. O paulista pediu 10 minutos de intervalo, o Flamengo voltou, nem falou comigo, não pediu nada. Falou, nós de São Paulo também entendemos que está na hora de... Aí eu fui eleito por unanimidade, porque o paulista não queria perder. Pô, é igual você perder do Asa de Arapiraca. Assim. E foi a maior zebra da história das eleições daquele troço lá. Eu virei presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. Aí eu pautei defesa profissional. Você sabe que os médicos aqui dessa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, dessa faculdade aqui, essa faculdade, em reconhecimento, meu pai é fundador do curso de medicina. Meu pai dedicou 44 anos da vida dele a dar aula para os alunos e tal. Então, em vida, eles resolveram homenagear meu pai e o nome da faculdade de medicina passou a ser Faculdade de Medicina Professor Hélio Mandetta. E aquilo irritou muito o pessoal do PT, estava ali dentro. Fizeram lá uma reunião para tirar o nome dele e aproveitaram a reunião e falaram que o diploma dos médicos não era médico que tinha que vir escrito, que era ou bacharel em medicina ou licenciatura de medicina. E votaram isso. E imprimiram o diploma dos meninos daqui com o nome de bacharel em medicina. Politicamente para diminuir, né, para impor aquilo. Só que aquilo começou a contaminar outros diplomas de outras faculdades. Começaram a seguir essa tendência. Só que o pessoal que formou, quando foi fazer curso fora, os convênios internacionais é o diploma de grau médico. Então a Inglaterra olhou e falou, what is a bacharel em medicina? It's a new version. E o cara perdeu, vaga lá fora. Eu tive que botar um projeto de lei para que todo diploma venha escrito médico. Ou então vamos substituir todos os tratados internacionais. E aprovei a lei que faz, o plano de saúde é obrigado a fazer um mês de negociação sobre o valor de consulta, essas coisas. Então, enfim, trabalhei muito como presidente. Aí
Fui eleito para o Mercosul, eu virei deputado para o Mercosul. Aí fiz Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e inspecionei os cursos de medicina. Então, quando eu falo de curso de medicina do Paraguai, da Bolívia, eu falo porque eu já fui lá olhar. Eu sei muito bem o que está acontecendo. De causa em loco. Aí em 2014 eu falei, então chega, já fiz um ano, vamos achar um para ir agora, que eu não quero mais. Me botaram de novo para reeleição. Eu fiz campanha em 4, 5 cidades. E fui reeleito. Falei, caraca, meu. Aí fui. Aí, 2014, 2018. Aí foi um ano de fora Dilma, um ano de fora Cunha, um ano de fora Temer. No quarto ano eu falei, fora eu me demiti. Falei, não quero, fiz um documento de cartório, não quero mais ser candidato a deputado, a nada, não quero mais, muito obrigado. Não tenho mais interesse. Já fiz minha parte, vamos achar alguém. Me lembro que eu incentivei muito o Ovando. Falei, tudo que veio de voto para mim, Ovando, eu vou mandar agora você. Funcionou, né? Você faz esse trabalho aí de defender. Funcionou para eleger, né? Para defesa profissional mesmo, porque ali é lugar para... Ali é briga de... Ali o cara tem que ser... Você é bom de briga, Mandetta? Rapaz, eu sou. Tanto de palavra quanto de porrada mesmo. É mesmo? Eu sou. Eu já fui, né? Agora estou com 60 anos, né, cara? Mas eu fui criado aqui, jogando futebol aqui nessa rua, 26 de agosto. Eu me lembro que eu apanhei de um guri aqui na frente desse mercadão aqui, ó. O guri esfregou minha cara no chão aqui, ó. Depois eu tive que estudar para como é que ia bater nele. Voltei uns 2 anos depois, bati nele. Igual o cachorro. Você deve ser bom de guarda, que você ficou 45 mas dias. Mas defender, você já aprendeu. Mas bati e apanhei. Tomei um soco. Uma vez eu tomei um soco aqui, jogando no Rádio Clube. Tomei um soco bem aqui, assim, ó. E minha cara inchou, meu olho ficou roxo. Cheguei em casa com vergonha. Só que acontece, quando desinchou, ficou um granulomazinho aqui. Eu ria, fazia uma nova, cara. Tive que ir no cirurgião plástico, Dr. Giovanni. Famoso. O cara fazer um botãozinho aqui para poder tirar. Enfim. Sabe porque quem defende princípios... Mas assim, eu não abro mão. Quem está firmado em valores, ele tem que estar preparado aqui. Volta e meia, não estou falando... Não faço apologia à agressão física, não. Mas você tem que se defender. Essas minhas brigas que eu falo de briga, de soco, dessas coisas, eram da adolescência, aquela coisa. Depois de 18, 19 anos, 20 anos, nunca mais briguei de soco com ninguém. Mas assim, as brigas que a vida te traz... de você ter que ter opinião, de você ter que... E você desagrada, cara. Quem administra, se você não falar não para uns 20%, se você não desagradar 20% das pessoas, você não administrou. Você falou sim para todo mundo. Falar sim para todo mundo, não necessariamente você não... Você tem que falar sim para o que é bom coletivo, ainda mais quando você está na coisa pública. É difícil, não é fácil. Então você eventualmente acha que não, mas você tem um cara do outro lado que vira teu inimigo, porque você eventualmente tomou uma decisão que contrariou os interesses dele. Essa intervenção na Santa Casa foi dura. Essas minhas lutas aqui de unidades de saúde, foram duras, foram todas muito duras. Eleição para você ganhar, primeira eleição minha, eu fiz quase 80 mil votos, 55 mil votos em Campo Grande em 2010. Uma votação estupenda, quer dizer, as pessoas olham, as pessoas não gostam, porque você deslocou alguém. É verdade, você tirou alguém. Você tirou alguém. De alguém. Então o cara que você não foi, digamos que ele não fique muito feliz com você. E depois era assim, nós colocamos o setor saúde, nós pegamos uma cadeira, e essa cadeira... Nós deslocamos alguém. Você levantou uma bandeira. Era um setor que perdeu uma cadeira. Né? E depois eu fui reeleito. Quer dizer, fui 8 anos com a bandeira da saúde. Mato Grosso do Sul tinha voz. Eu tinha voz em todos os cenários. Fui presidente da comissão, eu fui do Mercosul, presidente da comissão de saúde. Eu fiz Parlatino, fiz Europa. Teve um discurso... Aí eu falei, eu não quero mais. Viralizou. Teve uma discussão que viralizou demais dos estrangeiros. Né? Vários. Ô Mandetta, como que aconteceu a virada ali em 2018? Você foi parar no ministério por política? Foi parar no ministério porque conhecia o presidente eleito? Foi parar no ministério por competência técnica? Como eu é isso? Eu acho que foi um somatório, porque como eu fiz oposição os 8 anos o governo era do PT, então, e elege um presidente que era o Bolsonaro, que era diametralmente contra o PT, nesse campo da chamada centro-direita, praticamente não tem ninguém que faça saúde pública. O SUS acabou sendo de propriedade, vamos dizer assim, da esquerda. Sim. Tanto que os nossos professores que deram aulas para todos nós, na parte de SUS, na parte de fundamentação, de saúde pública,
quase todos eles tinham o viés de esquerda na faculdade. E isso se reflete quando você está lá dentro. Quando você vai na Comissão de Seguridade Social e Família, que você encontra os parlamentares que estão lá, majoritariamente é uma comissão da esquerda, porque ela se apropriou muito desse tema saúde. E eu era uma voz, além de ser oposição, dentro de um partido de centro-direita. Então, na hora que o Bolsonaro ganha, o Bolsonaro nunca tinha administrado nada na vida dele. O Bolsonaro era um deputado federal de 28 anos de deputado federal. Ele não tinha equipe para nada. O máximo que ele fazia, ele falava, vou chamar um general. Para qualquer coisa, chama um general, chama um general, chama um general. Saúde, você que serviu o quartel, eu servi, digamos que não seja a arma mais prestigiada. Né? São muito frágeis. O sistema de saúde do Exército, se a gente efetivamente entrar numa guerra, num negócio desse, vai ter que ser repensado e redimensionado, porque aquilo dali está com a estratégia da época da Guerra do Paraguai, do Petrig, onde é que faz a cabana do médico. Onde é época que a gente ganhou, né? Não é? Ganhamos. Né? Temos que comemorar, parece Botafogo. Enfim, aí isso foi um ponto. O segundo é que no começo ele quis montar ministérios técnicos. Tanto que quando eles botaram meu nome, que eu fui falar com ele, eu falei, olha, o senhor quer um ministro e quer dar as diretorias, essas coisas para os outros partidos, para pessoas que eu não conheço, eu não tenho interesse. Porque eu vou ficar lá de, sei lá, o que o cara está fazendo e eu que estou assinando. Ele falou, não, você pode montar a sua equipe, o trabalho é técnico. Técnico. Então, tá bom, se o trabalho é técnico, como é que você vai falar não para um cara que chega, você toda a vida lutou por melhoria no setor de saúde, o cara chega e fala assim, não, é um trabalho técnico para fazer. Eu montei a melhor equipe possível do que tinha de melhor em vigilância, em atenção primária, em especializada. Trouxe as sociedades de especialidade todas. O primeiro ano era atenção primária. O segundo ano era especializada. Especializada a gente ia dar um show, cara. Ia ser um troço inovador pra caramba. Isso aí para outro papo. Mas veio a pandemia. E aí a pandemia você é colocado frente a quê? Seus valores. Totalmente. Era muito fácil. Bota uma caixa de cloroquina e fala, manda o povo tomar isso aqui que você fica. Para mim não dá. Não vim no mundo para isso. Eu ia ter vergonha do meu pai. Como é que eu ia entrar na minha casa? Sou filho da Dona Maria Olga, não dá. E seu pai, doutor Hélio Mandetta, o que ele Todo conseguiu dia te aconselhar? Todos os dias daquela pandemia eu entrava às 5 horas da tarde e aquilo tem uma razão de ser, porque aquilo é técnica. Quando você tem uma epidemia, você tem que ter uma pessoa que fala. Porque o número de boatos, fake news é muito grande. Então você tem que ter a voz você tem que pegar para você a voz da informação qualificada. Isso é técnica de gestão de epidemia. Ali tudo era técnico. Nós montamos aquilo dali com 3 pilares. Era, primeiro ponto, defesa da vida, intransigente. Porque tinha gente que falava assim, não, isso aí só vai morrer quem já é muito idoso, só vai morrer quem já tem comorbidade. A gente não comprou essa tese. A gente achou que todo mundo tinha que ter direito que a gente tinha que fazer o melhor pro... Pô, meu pai tem 92 anos, então se for assim, eu vou deixar meu pai? Não dá. Então se não dá para o meu, não dá para você ter para o outro. O segundo, usar o SUS como meio, fortalecer o SUS ao máximo. E o terceiro, tomar as decisões pela ciência. Porque a gente sabia que iam chegar várias situações que você tinha que tomar pelo caminho da ciência. Então era esse pilar. E eu conversava muito com meu pai. Meu pai sempre foi muito dessa parte filosófica, da parte do princípio e tal. Teve um dia que eu falei, pai, eu não estou aguentando mais isso aqui, cara. O cara é um chato, o cara está querendo que eu não vou me embarcar nesse negócio, está errado. Hoje nós tínhamos um grupo, 5 países, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Israel. 5 ministros. Era de e-mail, inclusive, não era WhatsApp. E eu tinha um board de especialistas, eles tinham um board, eu tinha um board, e a gente lançava, os 5 ministros lançavam perguntas para serem respondidas pelos boards. E quando a pergunta era a mesma dos 5, essa pergunta tinha prioridade 1. Quando 4 queriam, enfim, para não... Esse assunto do medicamento em questão foi de consenso lá no começo. Nesse grupo tinha 6 ou 7 Nobel.
É um grupinho tranquilo. Cara, é o que eu falava. Se eu errar, eu quero errar com os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Israel. Eu não quero errar com, sei lá com quem. Eu vou errar com o mundo ocidental que mexe com isso daqui, cara. Não tenho. Meu elemento de decisão vai ser esse. E aquele Wanderson que trabalhava comigo, que fazia vigilância, aquele cara é enfermeiro, ele é concursado do Hospital de Forças Armadas, aquele cara tem pós-doutorado em vigilância epidemiológica, ele é referência da Mundial da Saúde para epidemias no hemisfério sul, ele foi para Ebola, ele que decifrou Zika, ele é gestor de epidemias. Era o melhor cara que nós tínhamos no Brasil, era o cara que estava ali dentro. Ele com o papel dele de vigilância, de testagem, essas coisas. O Gabardo, um cara super experiente na parte de logística, enfim, e eu era o maestro que tentava dar harmonia para aquilo, administrar aquela ansiedade toda. Foi duro, foram anos doidos. Aí você chega uma hora que você fala, você está aqui, você é médico, você está aqui. Tá. Ah, mas você também é político. Tá aqui. E aí? Quer continuar? Aqui? Joga esse fora. Não dá, é incompatível. Não dava. Eu trazia o Conselho Federal de Medicina, eu me lembro que eu trazia eles para todas as reuniões. E eu trazia a Sociedade de Infectologia, Cardiologia e Intensivismo. Que eu falava para vocês é que tem que me dizer o que vocês querem de arsenal. Vocês me pedem, que a minha função é prover. Eu me lembro que 2, 3 dias antes de eu sair, eles eram contrários. Aí eu saí, o Conselho Federal de Medicina atravessou a rua e falou que era favorável. Aí agora, quem que relaxou nos seus valores? Por que a medicina está do jeito que está, que não tem uma voz? Cadê a moral? Quando você relativizou... Você dormia bem nessa época? Mas como é que você fazia eu adoro a crise, eu sou ortopedista de PS, filho, de Santa Casa, de Miguel Couto. O que era aquilo dali para nós? Era um plantão. Um plantão agitado. E sua esposa, o que ela... Barcelona. Estava do seu lado ou falava, chega? Não, Barcelona. Segura a onda aí. Ela sabe que eu entro em transe, né? Então ela administrava ali o que ela podia administrar. Porque pra gente falar com a China, para arrancar as coisas da China, é o fuso horário inverso. E eu tinha gente lá que eu tinha que falar. Aí é o horário que rendia o trabalho deles, que eles tinham que falar com a gente, era 2 da manhã, 3 da manhã, porque é 3 da tarde lá. Então ali naquele grupo tinha 2 que revezavam para falar com a China, eu e o Gabardo, porque o Wanderson não falava inglês. Aí, à noite que você estava no chinês, eu dormia no Ministério da Saúde, por causa das ligações, dos negócios. Então eu cansei de virar à noite ali, dormir em sofá ali meia hora, 2 horas, aí 7 horas da manhã, emenda direto, vai assim, de fazer 36 horas. Eu fiz ali naquele período, eu fiz umas 5, 6 vezes, eu fiz 36 horas. Lembrou teu R1? Virou R1 de novo. O ministro da Saúde virou um R1 de ortopedia. Aquilo ali. Mas assim, lúcido, muito lúcido. Bem acompanhado. Minha mulher estava comigo, meus filhos, cada um fazendo, o Pedro fazendo residência, na Santa Casa, fazendo R1, ralando lá. O Paulo estudando na USP, Direito. A Marina, advogada no Rio de Janeiro. Eu com muita preocupação, né? E eu levei para Brasília a minha mulher antes da pandemia e minha sogra, que tinha 88 anos. E eles carregando o sobrenome dos mais falados no país por muitos dias. E eu falei para eles, aguenta, mandou nascer. Era melhor ser Oliveira. Só da Silva. Não, e lá em casa tem um negócio, que a casa de italiano é dura. Meu avô chamava Hércules Mandetta. Meu pai Hélio Mandetta. Os filhos dele, eu sou Luiz Henrique Mandetta. E os meus filhos é Pedro Henrique Mandetta e Paulo Henrique Mandetta. Então não tem nem o sobrenome da mãe para disfarçar. Não tem jeito, é com 2 T's. O cara bate o olho e fala, você é o quê desse... E a exposição foi muito grande, né? Porque você não para Roterdã, Nova York, Roma, sem que as pessoas entrem... Ô Mandetta, aquele jaleco não, aquele colete azul teu, virou uma forma depois de demonstrar apoio? Porque eu vi tanta gente usar Cara, sabe como é que foi aquilo dali? A gente, como ministro, tem que usar terno e gravata, né? Então, mas ele estava vestido pra Aí guerra. o Wanderson fez o código de funcionamento do Ministério. Cara, nós somos tão bem preparados que se eu pegasse Covid, tinha dentro do Ministério da Saúde, a gente pegou onde era a creche e transformou num local para fazer isolamento.
tinha um quarto preparado para mim, e se toda a equipe pegasse, eu, o Wanderson, tinha os quartos de todo mundo e janela e o outro lado para o pessoal pegar e continuar trabalhando ali dentro. O Wanderson, por exemplo, ele fez, marcava no chão, quem vai conversar pode vir até aqui, eu quero 3 metros para não ir perdigoto. Cada um vai ter seu copo. Não quero mais garçom, porque garçom passa aqui, passa lá, passa aqui. Então quem quer café vai servir ali. Ele fez todo o sistema de barreira. E nós fizemos administrativamente toda a redundância. Se o ministro pegar, quem vai falar pelo ministério, então é você. E quem for no lugar do Wanderson, nós tínhamos primeira, segunda e terceira linha de substituição ali dentro. E o Wanderson chegou um dia e falou, não pode mais vir de terno e gravata, porque isso é sujo. Ninguém lava gravata e terno todo dia. E nós estamos falando de um vírus, nós não sabemos quanto tempo de permanência isso tem. Então vocês vão receber, cada um vão receber 2 coletes e vocês venham com uma camisa e troca a camisa de tarde. Então usa a camisa e de tarde troca a camisa. E é assim que a gente tocou. Todo mundo, ele entregou aquilo dali, ele botou a norma e era aquilo a norma. E como a gente estava com uma sensação muito forte de equipe, a gente falou, cara, nós vamos obedecer, nós vamos fazer tudo que tiver que fazer. E assim que começou aquele negócio lá. Só que depois eu acho que o SUS, nós, médicos, enfermeiros, agentes comunitários, todo mundo que trabalha nisso aí olhou e de alguma maneira se sentiu, falou, pô, essa briga é com a gente. Porque se o cara lá tá desse jeito, não dá para quebrar a mão aqui embaixo, né? Não dá para correr. Nós vamos ter que encarar. Nós não sabíamos, cara. Não tínhamos noção nada da fisiopatologia daquela doença. A China escreveu assim, tem um vírus novo, coronavírus, que causa uma pneumonia atípica, ponto. Isso era a informação científica que tinha no planeta Terra. Só. Aí começa. Cadê? Os primeiros... Eu me lembro que o Denizar Viana era o cara de ciência e tecnologia, né? E eu tava, além de eu estar naquele negócio, eu tava lendo tudo que saía de publicação. Uma máquina de leitura. Lendo. Tinha umas meninas que faziam meta-análise e falavam, vocês me tragam pelo menos os 10 de maior validade, o que vai sair. A Lancet, por exemplo, não fez mais análise prévia, ela mandou andar todos os papers. Então não tinha crivo de board editorial, porque ela achou que estava em emergência, então tinha que liberar todo e qualquer tipo de informação. Então o cara podia publicar na Lancet e aquilo podia vir revestido de verdade, mesmo que não tivesse passado pelo crivo. Certo. Então a gente tinha medo do que ia sair, porque ela avisou, ela circularizou, não vou fazer análise prévia. Entendemos como Porto, que todo e qualquer, façam vocês mesmos, faremos o papel de divulgar o que tiver o mínimo de... Tanto que o pessoal publicava, se você mandava um paper para lá, com 45 dias você estava publicando sobre o assunto, né? Ô Mandetta, a sua saída do ministério, você tem um sentimento... Qual o sentimento que ficou em você? Um sentimento, eu perdi a batalha? Qual o sentimento cara, que ficou? Eu acho assim, como médico, do que eu aprendi na vida, de saúde, nota 10. Eu saio, cara, é maravilhoso. Defender o princípio, eu concordo contigo. Zero problema nisso daqui. Pelo contrário, só coisa boa. Os acadêmicos de medicina do Brasil, acho que eles tiveram que olhar e falar assim, putz, se um dia eu tiver numa parada dessa, eu também vou ter que tomar uma decisão. Pelo menos que ele tenha um parâmetro de alguém que decidiu pela ciência, pelo princípio que estava aqui. Mesmo que a ciência fosse rudimentar, mas, vamos apostar, vamos comprar vacina. Esse negócio de epidemia de efeito de rebanho. Imunidade de rebanho. Não, aquilo dali é uma tragédia, né? A economia vai prevalecer. Não, é vida. Não. Então, nota 10. Politicamente, o que acontece? Eu fiz oposição ao PT a vida inteira. Era natural que eu trabalhasse, se fosse ministro, trabalhasse num governo de centro-direita, calhou de ser o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é uma pessoa que estava ali naquele cargo e achou por bem ter um caminho diferente do técnico. Ele me convidou para fazer um trabalho técnico. É o que eu disse para ele, eu nunca briguei com ele. Falei, o senhor está completamente equivocado, o senhor vai errar. Estamos mexendo com vida. Não é meninos azul, meninos a rosa, não. É vida. Isso aqui é família. Vai ter gente, vai ter pai, vai ter mãe. Cuidado.
Eu fiz a projeção que no primeiro ano, pelo caminho que ele estava fazendo, ia dar 180 mil óbitos. Deu 191 mil, eu errei por 11 mil. Deu 11 mil a mais. O caminho que a gente estava brigando era para dar entre 90 e 100 mil, metade. Enfim, falei, tá aqui o caminho que eu queria. Vai levar mais tempo para você sair se eu for nesse. Mas ele entrou naquilo dali. E como ele entrou e o resultado era ruim, porque, cara, chegou a morrer 4.500 pessoas em 24 horas. Um Boeing cabe 300 pessoas. Caiu 15 aviões, cada 24 horas, na cabeça das pessoas aqui dentro. Sabe lá o que é isso? Foi a primeira vez que morreu mais gente que nasceu. Nós reduzimos a população, nós diminuímos a expectativa de vida. É muito forte o volume de óbitos. É muito grande o volume de óbitos. E, obviamente, que o cara que está tomando a decisão lá, no caso ele, quando ele me tira e cai Pazuello, era impossível para um cara que não tinha credibilidade, como o cara não tinha. Foi um período, foi uma tragédia. Então, politicamente, ele jogou a população, o eleitorado dele, ele tinha que jogar contra alguém, né? Ele tinha que falar contra alguém. Então, eu passei a ser Então, politicamente, é isso. Aquela reunião. E até colegas médicos tinham. Sim. Muitos. Eu faço parte de vários grupos. Aquela coletiva Incrível. da entrada do Nelson, da sua saída, você sentiu que você Do estava Taishi? passando. Eu Do Nelson Taishi. conhecia o Taishi já. Você faz sentiu que você tempo. estava passando um plantão bucha pra ele? Não. Tem 45 fichas aí. eu- 45 fiz 4 cirúrgicos 12 e não tem gestantes. sala. Eu conhecia já os Taishi antes daquilo dali. E quando me falaram que o Taishi ia ser o ministro, eu falei, cara, o Taishi não fala, bicho, eu conheço o Taishi. O Taishi ele tem dificuldade, capacidade de comunicação. Ele não leu lá junto com o normal, padre, não deu fluência pra né? ele. Eu falei, vai ser difícil para ele, mas eu fiz tudo o que tinha que fazer. Eu fui lá, eu passei o cargo, Sim. com educação, bora, tranquilo. O Taishi ficou 20 dias, né? Eu não ia fazer nenhum comentário sobre nada. Mas aí o cara, provavelmente, para ele poder justificar aquilo, ele começou. Porque o Mandetta me mandou ficar em casa. E os colegas. A grande frustração que eu tive foi com a medicina. Não do que eu fiz com a medicina, mas do que a medicina fez. Eu acho que a medicina brasileira foi muito mal. Você tinha médicos de renome defendendo uma linha que era Que não difícil de existe, cara. Que entender. não existe. Ali foi muita gente ganhando dinheiro. Ah, Muita gente. Aqui em Campo Grande tinha um que ficava na internet, eu ficava olhando ele ali na internet. Eu falava, cara, que vergonha isso daí. A gente era do SAMU e do bombeiro. Eu ia de ambulância buscar a gente na ia clínica buscar com ele olhando assim. E o cara dá risada, né? Porque Pediu ele fala, Pix. porra, tudo bem, eu posso tomar um processo aí, mas eu ganhar 1 milhão? Pediu o Pix e depois falava assim, pode entubar. Aconteceu comigo. Do lado assim, a senhora precisa fazer o Pix, assim, é esse valor aqui. Aí caiu. Doutor, pode entubar. E achei que o Conselho Federal de Medicina, que também é histórico, porque o Conselho Federal de Medicina foi publicado por Juscelino Kubitschek, que foi o único presidente médico que o Brasil teve, foi JK, não tivemos outro. E foi uma luta muito grande para abrir o conselho. O Vargas nunca quis, ele abre a OAB em 1930 e o Conselho Federal de Medicina é de 1954. E aquilo dali vem da Revolução Francesa. Quando eles iam decapitar as pessoas, eles tinham que saber quem que era médico e quem que era charlatão, para poder bater a guilhotina. Então eles pegaram um conselho de médicos notáveis e falavam, o que esse cara está fazendo? É ciência ou é... Inaugurou-se ali a era do iluminismo. Você tem que estar certificado, tudo isso. Embasado. E o conselho serve para proteger a sociedade da má prática, do obscurantismo, do charlatanismo, do que não é científico, do cara que está ganhando dinheiro em cima da tragédia da pessoa, mesmo sabendo que o que ele está fazendo não tem fundamento. A função dele como autarquia militar federal é aquilo ali. E quando a gente vê o conselho chegar e falar assim, não, cada médico, cada cabeça uma sentença, essa moçada que está saindo da faculdade de medicina, ou que estava ali dentro, a sensação que eu teria se eu estivesse no lugar deles é vale tudo. Vale tudo, cara.
confundiram a Vale tudo. liberdade com a Vale tudo. libertinagem, a autonomia. Qual do era a médico. grande defesa que a gente fazia quando a gente falava da medicina? Olha, cuidado com a abertura de faculdade, cuidado, tem que fazer as provas. Por quê? Porque medicina, a consequência é muito grave. O cara pode matar uma pessoa. Nós temos que fiscalizar, nós temos que ver. E isso servia de freio. Quando você chega e fala assim, não precisa fiscalizar, deixa que todo mundo pode fazer o que quiser. E morre quase 800 mil pessoas. Alguma coisa não tava... Mandetta, a gente tá com o tempo quase Bora. estourado. Deixa eu te perguntar uma coisa só. Jantar. A tua história é cercada de muitos acertos, de muita luta. Erros também. Se você pudesse voltar atrás e consertar alguma coisa, ou refazer qualquer coisa, do dia que você pisou aqui na fábrica até o dia do ministério, o que você mudaria? Eu não tinha tentado colocar aquela bomba no rádio. Cachorro, filho da puta. Senhoras e senhores, esse foi... Não, peraí. Não, cara, depois dessa. O resto eu faria tudo igual. Hoje, na hora do almoço, eu liguei pra minha mãe, né? Falei, mãe, então o podcast lá, que ela assiste, né? Apesar dela não ter WhatsApp nem nada, eu ensinei ela a entrar lá. A gente vai falar com o Mandetta lá. Nossa, mas vocês estão ficando importantes, né? Falei, não, a Maite lá agilizou e tal. Então, você quer falar alguma coisa pra ele, né? Ele, meu filho, fala pra ele que toda vez que eu via ele com os amigos dele na TV, Olha que legal. de colete, eu tinha uma sensação de esperança gigantesca. Eu sabia que a coisa estava ruim, mas que ia passar. E na hora que ele saiu, eu não tive mais isso. Então, o que eu concluí dessa frase dela, é que, indiretamente, um ortopedista pediátrico provavelmente pode ter salvado a vida dos meus pais. Porque conseguiu comunicar com ele de uma maneira que ele chegou e eles entenderam que, não, filho, não é aniversário do seu pai, mas não é pra você vir aqui. É aniversário do seu pai, mas ele já entendeu, dá parabéns por aí. Eu acho que aquilo dali a gente cai mais uma vez no princípio hipocrático, não tenha dúvida, porque qual um dos princípios? Se você puder curar, você tem a obrigação de tentar curar. Se você não pode curar, tenta controlar a doença. Se você não pode curar nem controlar, fica do lado, seja solidário. Conforta. Nós estávamos frente a uma coisa que ninguém sabia, que a gente só estava vendo assim, barbaridade, gente morrendo, a Itália, médico morrendo, gente morrendo. As notícias eram Nova York caída, ambulância correndo, um médico com máscara atravessada, acabou material de básico, de luva, de tudo. Você tinha que ter, a população tinha que ter alguém. Então aquilo dali é medicina. Pode estar de colete na televisão, sendo ministro, aquilo é fazer medicina. Ponto. Porque era o que a medicina podia fazer naquele momento. Dar conforto e falar que a gente estava junto, que a gente ia estudar e ser franco para falar, tá difícil, nós não sabemos como lutar com isso, mas nós estamos trabalhando, nós vamos. Nesse momento, vocês vão ter que fazer assim para prevenir. Não peguem. Vamos tentar diminuir o risco de pegar e explicar de uma maneira simples. A linguagem tinha que satisfazer o homem mais culto e o cara lá no Siridó analfabeto. Ela não podia ser Podia ter distorce. elitizada aqui a ponto de você isolar uma parte da população do que você quer dizer. Né? Eu me lembro que o cara... Uma vez eu tive que explicar que o remédio podia dar arritmia, e eu falei, o coração, em vez de fazer tum-tá, ele vai fazer tum-tum-tá, e os caras botaram em ritmo de funk, eu falando funk, né? Então... A internet não perdoa, não? Pois é, sabendo que qualquer coisa que eu fizesse ali era a primeira epidemia narrada pela internet, com uma capacidade enorme de boataria, de fake news, né? Então, todos os dias eu recebia na minha mesa às 3h30 da tarde, para falar às 5 horas, quais eram as últimas 24 horas de fake news. E eu abordava uma por uma. Muito obrigado por você. Provavelmente... Mas foi importante, foi bom. E agora é a geração de vocês, então vocês se preparem, vão lá, assumam o ministério. Já estamos estudando, ó. Tomara que vocês não tenham nunca uma epidemia no caminho de vocês. Aqui, ó, já estamos estudando um paciente chamado Brasil. Mas esse livro aí, ele retrata como é que foi Os bastidores, o bastidor. Mas o livro do momento é do Pedro Henrique Mandetta, meu filho, que foi seu residente lá na Santa Casa de Cirurgia Geral. Brilhante residente. É um craque, um queridão, e lançou esse final de semana um livro de poesias do Dr.
Pedro Henrique Mandetta. Eu acho que vai equilibrar muito bem os Poeta. dois, viu? Eu acho que é bem melhor você ler a poesia dele do que você ler isso daí. Depois Isso vai desse ser aqui eu mais vou leve. fazer Não poesia. só vou ler, como vamos colocar no link o... Quando ele vier em Pra acessar novembro, o nós livro. vamos fazer uma noite de lançamento ali. Vamos falar com a Maite, ver o que ela pensa aí pra gente fazer. Ela organiza. Então, vamos fazer aqui. Gente, muito obrigado a todos vocês que Valeu. participaram hoje, tá? Você que acompanhou. Mandetta, sem dúvida você era o cara mais esperado pra gente. Desde que a gente começou em outubro ter do ano falado passado. Não, tinha que ser Fala, hoje. Felipe. Tinha que ser hoje. Muito obrigado, viu? Uma salva de palmas para Luiz Henrique Mandetta. Muito obrigado. Esculapiano. Prazer. Tchau, tchau.